Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Cá estamos para mais uma live. Tá um pouco esquematizado aqui para conseguir fazer a live do hostel. Então tenham paciência comigo que eu vou ter que ficar segurando o celular mesmo, porque como aqui tem muito ruído, eu vou ter que fazer com o fonezinho, né, para vocês conseguirem me ouvir. Então, boa noite. Já temos 7 pessoas aqui. 8, 10, 11. Oxe, quanta gente. Tá subindo rápido. O Will já tá aqui também. Já vou convidá-lo para entrar. Mas, enfim, para quem tá chegando. Ah, já chegou até, ó. Hum, já aceitei aqui. Ouvindo bem? Eu preciso segurar o fone. Como é que tá o som? Se tá ok? Tá muito ruído no fundo. Boas-vindas. E... Ok! Muito boa noite! Boa Boa noite. noite! A delícia. Temos 14 pessoas. Yes. Gente, bora. Me ouvindo e vendo bem? Uhum. Eu acho que quando a gente fala ao mesmo tempo, obviamente dá uma cortada, né? Mas sim, eu vejo tudo certo. Bom, pra gente. O pessoal que tá aí. Avisa aí pra gente se tá ok o áudio. Isso, por favor. Legal. Show. Boa Então noite, tá. Priscila Silva, Deilane. Ótima noite, gente. Vamos lá, né? Então. Vamos fazer assim, né? Já que eu abri, na teoria eu sou a host, você começa se apresentando, né? E aí depois eu me apresento e a gente dá seguimento aí do nosso processo. Perfeito. Bom, vou tentar ser o mais breve possível aí para a gente aproveitar bem esse tempo, né? Me chamo Will Paula, terapeuta nutricional. Comecei aí minha transição com a alimentação por volta do ano de 2012, né? Em 2013, final de 2013, começo de 2014, eu já estava praticamente com uma alimentação crudívora, né? Então, praticamente desde 2014 com alimentação crudívora, vegana, obviamente, e em 2018 eu comecei a trabalhar como terapeuta nutricional e em 2020 entrei na academia e hoje sigo aqui estudando loucamente, com toda paixão, com todo entusiasmo. E basicamente é isso para resumir, ficar bem rapidinho e a gente aproveitar o tempo, porque é muito assunto. Gratidão. Muito bom. É isso aí. Então, bom, me apresentar também, para quem ainda não me conhece, para quem está entrando e para quem já conhece, é só relembrar, né? Meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem mais como Eli. Sou terapeuta naturopata, mas não há tanto tempo quanto o Will, acho. Estou uns 3 anos e pouco nesse meio, mas brincando, né, com essa coisa da alimentação crua, justamente com o, digamos, se utilizar da alimentação já há alguns anos, desde o falecimento da minha mãe em 2013. E cá estamos, né? Então, uma coisa que veio por uma necessidade, talvez, não só física, mas emocional. E eventualmente eu notei que aquilo fazia bem para mim, mas não só para mim, para outras pessoas também, e segui nisso, né? Então, gratidão à presença de quem está por aqui. Já estamos em 20 e poucas pessoas. Eu estou ouvindo uma interferência, eu não sei se é só comigo, se mais alguém ouve, avisa aí pra gente. Gratidão. Você diz do áudio, será que está chegando replicado aí? Eu não sei se. Eu acho que talvez a gente tenha que um fechar quando o outro está falando, talvez. Não sei. Deve ser só isso. Vê se melhorou. Ah, não sei, eu tenho que falar para eu conseguir ouvir. Acho que sim. Não sei, não tá mais fazendo ruído aqui. Tá, Mas tudo bem. eu diminui um pouco o volume do meu aqui. O que eu normalmente faço é que quando você tá falando, eu fecho meu microfone, porque aí, tipo, não te Ah, dá tá. interferência. Eu vou ver. Tá, porque meu touch tá meio ruim, mas acho que funciona. Então tá, É, tu o próximo. Vou fazer quer começar? introdução. Uhum, Tá. show. Então, boa noite aí, gente. Gratidão pela paciência com questões técnicas. Bom, a live de hoje eu acho que vocês já devem ter visto, para quem viu a chamada, para quem está chegando aqui de paraquedas eu vou explicar.
A gente tem alguns tópicos em mente, né, para a gente tratar hoje. Na verdade, é bastante coisa. Então, já antecipadamente, já quero avisar que a gente não vai responder perguntas hoje. A gente vai pegar as perguntas que a gente recebeu nos stories, né, que foram algumas. E, para além disso, a gente vai tecer no tema de hoje. E aí, as perguntas que subirem hoje, por favor, mandem as perguntas aqui para a gente no balãozinho que tem aqui embaixo. Vocês vão ver um balãozinho de interrogação. A gente vai responder nos stories, tá? Para poder a gente ter um fluxo aqui legal da live, porque é bastante, né, coisa para falar. E a gente não perder e não ter que ficar, tipo, apressando para conseguir pegar as perguntas de vocês, tá? Então, enfim. E aí a introdução, justamente pensando no tema de hoje, o primeiro ponto seria a gente lembrar dessas últimas notícias aí que vieram na mídia, né, do falecimento da Zana, que é uma russa de 39 anos, ou era uma russa de 39 anos, e que na mídia é divulgado como se ela tivesse falecido porque a alimentação crua é insuficiente de nutrientes, né? Basicamente é assim que está sendo jogado. E aí, obviamente, que a gente tem que averiguar bastante, né? Muitas pessoas acabam entrando nisso de ver essa notícia e falar, então, frugivorismo, balela. Ou alimentação vegana, não. Né? Então, a gente tem que ir um pouco mais profundo. A ideia da nossa live é a gente trazer esse tópico para ser conversado, porque muitas vezes a gente vê pessoas tomando decisões ou deixando de se alimentar de uma maneira ou de outra porque tem medo. E esse medo, a maior parte das vezes quando a gente tem medo, vem muito de uma ignorância, de a gente realmente não saber, né? Então a gente vai entrar nesse tópico para tentar elucidar algumas coisas. O falecimento dela, né, pegando um pouco mais de informações para vocês saberem. Gente, eu vou soltar meu microfone, mas vocês me avisem se ficar ruim o som e eu seguro de voltar. Para vocês saberem, eu até anotei aqui para a gente não se perder, né? Então a mãe dela diz que ela teve uma infecção do tipo de cólera, né? E a mãe alegava que ela era contra o estilo de alimentação da Zana. Gente, parênteses aqui. Para quem é frugiprude, provavelmente 90% da sua família também não vai concordar com esse estilo de vida, né? Então, quando a mãe fala que não concorda, não significa nada, né? Tipo, não levemos isso como um ponto para consideração aqui do tópico. E bem ou mal é uma alimentação que foge um pouco do padrão atual, né, da sociedade. E os amigos dela alegavam que ela tinha transtornos alimentares, né? Eles observavam que ela tinha um padrão provavelmente anoréxico, né, de estilo de alimentação, digamos assim. E nas últimas semanas, antes do falecimento dela, ela apareceu com pernas muito inchadas e saindo muito pus na pele, né? Então esse é um caso que, assim, se a gente pegar para observar, cara, vai muito mais profundo do que o que ela come. É claro que, assim, tem uma questão emocional aí por trás, né? Tem uma questão mental também, já que tem essa questão da anorexia, né? Como um transtorno. Mas também a gente pode observar só pelo inchaço das pernas, né? Pelo pus que estava provavelmente sendo liberado, não sei se é em todos os poros ou por onde era, porque não tem esse nível de informação. Isso tudo já indica, né? Um sistema renal em falência, indica também um sistema de excreção que está tendo certas dificuldades de eliminação. E, obviamente, também, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre o sistema linfático, né? Esse inchaço, o pus. Então, tudo isso tem a ver com um organismo que está passando por processos bem profundos, né? E não necessariamente isso é só de origem à alimentação, tá? A gente sabe que a alimentação é um ponto bem crucial e a gente vai entrar nisso hoje, né? Mas a introdução seria trazer esse tópico e lembrar também de um outro caso que surgiu há um tempo, né? Mais em 2019, que foi o falecimento do Robert Lockhart, que era tipo um frugívoro de mais de 40 anos sendo frugívoro, né? Super adepto do jejum a seco, então na época quando aconteceu o falecimento dele, que ele faleceu justamente um pouco depois de um processo de jejum a seco, tentando se curar de coisas mais profundas, o jejum a seco foi posto, né, em xeque, digamos assim. As pessoas questionaram muito. E aí, trazendo esse quadro dele, para vocês saberem, ele já estava com 75 anos. Para quem quiser depois pesquisar, vai ver que ele era uma pessoa super inteira para a idade dele, super, assim, não só de energia, mas fisicamente. Só que ele estava tendo alguns processos mais complicados, né? Ele teve uma infecção pulmonar, né? E de acordo com a família dele, era parecido com o que seria pneumonia. Só que isso veio de uma bactéria que ele contraiu ele tinha duas fazendas, uma na Austrália e uma no Sudeste Asiático, não lembro onde. E ele contraiu essa bactéria trabalhando no solo, porque ele trabalhava plantando muito. Esse era o foco dele de vida, né? Plantar suas próprias frutas. Ele contraiu essa bactéria,
provavelmente, obviamente, para contrair uma bactéria e ter um nível desse, ele já estava com o sistema imune em baixa, né? Para ter o que ele aconteceu com ele. E a partir daí, ele foi piorando e ele resolveu utilizar o jejum a seco como uma maneira de melhorar. Só que, pelo que foi analisado nos exames dele, ele tinha uma certa falência cardíaca também. Então, a gente analisando esse quadro, a gente observa que tem questões de fragilidade genética, tem questões de fragilidade que não é uma coisa de um dia para o outro. Então, tem muitos pontos que precisam ser analisados antes de a gente tomar a decisão do tipo, essa alimentação é ou não é feita. Né? Então, esses são os pontos iniciais aí para a gente conversar. E esses são os grandes porquês da gente estar trazendo essa live, porque muitas vezes casos como esses que vão para a mídia fazem muitas pessoas repensarem o seu estilo de alimentação, não porque aquele estilo é problemático, mas porque elas não entendem a fundo, a ponto de conseguir fazer esse que a gente está brincando aqui, desse achismo estudado, né? De, putz, como assim? Não é por alimentação só, né? Tem muitas coisas por trás. Então, essa é a intenção da nossa live, né? Como introdução, tem mais um monte de coisa que eu poderia falar, então estou tentando resumir, mas vou pegar aqui o próximo ponto, né? Que a gente já vai entrar no que é crudivorismo, o que é crudivorismo. Não sei se o Will quer complementar o que eu falei, e aí a gente dá seguimento. Complementando aí um pouco então essa introdução, como ele falou, citou o caso aí do Lockerman, né? A gente até estava conversando sobre isso hoje pela tarde, né? Eu achei, além das questões que ele possivelmente deveria ter, algum polimorfismo, alguma mutação genética, ele também, ao meu ver, fez uma escolha, no momento errado ele escolheu jejuar a seco, né? Então, vai saber o que estava passando na mente dele de repente, né? Várias questões, a mente humana é extremamente complexa, né? Mas assim, esse ponto dessa moça que faleceu também há pouco, né? Gente, a gente precisa lembrar que a mídia, nós conhecemos a mídia muito bem. Nós sabemos como funciona o sistema em que vivemos hoje, 2023. Vocês sabem, nós sabemos. Quem tem aí pouco mais de 25 anos sabe. Lá atrás a gente sempre lutou contra o sistema. Por que hoje em dia a gente vive acreditando no que esse sistema traz? Vocês querem entender com perfeição como funciona esse sistema no âmbito da alimentação, da nutrição? Eu vou deixar essa dica para vocês. Leiam este livro, se chama Nutricionismo. Vocês vão ver que a cada momento a mídia vai falar alguma coisa, mas isso em prol daquelas indústrias que estão por trás do que eles querem promover. Isso tem que ser levado em conta, meu povo. A gente tem que fazer esse questionamento quando a gente vê uma publicação do tipo suco de laranja faz mal para diabéticos, que nem aconteceu há pouco tempo atrás. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que questionar essas coisas, questionar essas questões, né? Então questionar, será que foi o crudivorismo mesmo que matou essa menina? Né? Será que foi a alimentação vegetariana, à base de planta, que nem essa ênfase que eles deram para essa publicação? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, porque a alimentação à base de planta é a alimentação natural para o ser humano, tá? Então, assim, não só... E ainda vai mais além, tá, gente? A gente nem vai entrar em detalhes aqui, mas não é somente ser a base de plantas, porque planta, todo animal na natureza come plantas. Mas quais são os grupos de alimentos para seres humanos, para suínos, para equinos, para... Enfim, para todo tipo de animal, para as aves. Aves comem grãos, seres humanos comem frutas, verduras e vegetais, crus, né? Enfim, e por aí vai, não vamos entrar em detalhe. Mas esses pontos devem ser levados em consideração. Outra coisa, se a gente for entrar um pouco mais nessa questão da mídia, poxa, eu até anotei aqui, olha só, gente, a cada 40 minutos morre uma pessoa de doença cardíaca nesse país. A gente tem 700 mil mortes no mundo inteiro por suicídio, por doenças psicológicas, problemas psicológicos, não vamos falar doença, né? Mas problemas psicológicos. Né? Então, gente, o que estava por trás da morte dessa moça? O que estava por trás da morte do nosso camarada também, que era crudivorista, praticava o crudivorismo há 30 anos? O que passava no psicológico dessa pessoa? Eu trago ênfase para esse ponto, gente, porque eu tenho uma experiência particular de que no meio dessa minha transição de 2014 para cá, eu também sofri uma fase muito difícil da minha vida, quando meu pai veio a falecer, e eu sofri com compulsão alimentar. Gente, eu fiquei por praticamente 3 anos sofrendo de compulsão alimentar, entende? Só que assim, eu busquei ajuda,
né? Como eu já era terapeuta, já tinha uma formação em terapia, eu busquei ajuda na radiestesia, que eu já era formado em radiestesia. Eu busquei ajuda aonde eu poderia encontrar ajuda, para compreender, porque senão, gente, se eu continuasse daquele jeito, eu sabia o que estava acontecendo comigo. Como eu já vinha estudando alimentação, fisiologia, bioquímica desde 2012, eu sabia o que estava acontecendo comigo e eu sabia aonde eu ia parar se eu continuasse daquele jeito. Então, o que estava por trás da minha saúde? Essas questões que eu, gente, na fase, quando eu estava vivendo essas questões, eu não conseguia compartilhar com ninguém. Foi muito difícil para mim conseguir compartilhar o que eu estava vivendo. Era a morte do meu pai. Na verdade, eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha nem muita consciência do que estava acontecendo, do porquê que eu estava tendo aquelas compulsões. Eu já tinha uma dieta, uma alimentação crudívora. E, gente, tinha vezes que eu chegava numa padaria, eu comia pizza de queijo com escarola, com sei lá o quê, com um monte de coisa que eu não comia mais. Só que eu não conseguia ficar com aquilo dentro de mim e eu colocava para fora. Então eu estava sempre vomitando, sempre danificando essa região do esôfago. Eu sabia que eu ia parar num lugar muito triste se eu continuasse daquele jeito. Agora imaginem vocês, todo mundo achando que eu era a pessoa mais saudável do mundo, porque eu tinha uma dieta crudívora e não sei o que, e bababá, e eu já postava algumas coisas ali no Instagram, mas ninguém sabia o que eu estava passando, entende? Então, eu não poderia ter vindo a óbito também se eu continuasse daquele jeito, e as pessoas iam falar, foi a dieta vegana dele, foi a dieta crudívora dele. Então, o que está por trás desse problema dessa moça, né? Olha, eu particularmente, visivelmente, para mim, essa moça tinha muitos problemas psicológicos, né, questões psíquicas para resolver, traumas de infância. E aí, Eli, se você me permite, eu deixo mais duas dicas aqui, gente, que foi essencial para mim compreender as minhas questões emocionais, tá? Isso aqui foi um presente da minha prima querida. As 5 feridas emocionais. Gente, esse aqui foi a terapia que eu não pude fazer, foi esse livro aqui. Então, se você tem questões emocionais, todos nós temos traumas, todos nós carregamos traumas de infância, tá? Esses 2 livrinhos ajudam muito a resolver essas questões, tá, gente? As 5 feridas emocionais e acolhendo sua criança interior, tá? Ou se você faz terapia, já faz um acompanhamento terapêutico, gente, vai a fundo. Se existe uma questão emocional muito forte na tua vida hoje, olha, não é exatamente talvez o momento para você se aprofundar tanto em querer fazer uma transição alimentar, uma alimentação crudívora. Talvez você esteja precisando ainda um pouquinho do afeto do feijão, do arroz, do sei lá o quê, mas procure um acompanhamento terapêutico profissional, tá? Claro que a alimentação te ajuda muito com as questões de depressão. Tem depressão que surge por conta da alimentação, tem alimentação ruim que surge por conta da depressão. É uma via de mão dupla. Então as duas coisas têm que andar juntas, os dois tipos de profissionais, ou livros, ou seja lá o que for, mas é preciso buscar, tá? Esse ponto era muito importante, eu queria trazer aí. Eli, tu pode entrar no próximo tópico. Gratidão. Próximo, sim. Boa noite para quem tá entrando. Vi que já entrou uma galera, que a Tati tá aqui também. Oi, Tatinha. Bom, então, dando seguimento, eu adorei, muito bom, Will. E eu esqueci de chamar de Will. Acho muito engraçado. Não vai, mas tudo bem, vai. Seguindo, né? Então, o próximo tópico seria o que é o crude e o que é o fruge, tá? Então, para iniciar, gente, e até puxando um pouco da perna do que o Will trouxe aqui, é isso da gente entender que, assim, não existe interesse por trás de promover o crudivorismo, o frugiverismo no sentido econômico, né? Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, Eli, será que vai existir algum tipo de acordo em algum momento? Qual é a melhor dieta do mundo? Qual é o melhor tipo de alimentação? Nunca vai existir, porque sempre existe interesse por trás. Tem até uma expressão que se usa muito em inglês, que é profits before people, que seria tipo ganhos, lucros antes da parte pessoal, né? Antes das pessoas. Então o lucro vem antes do que seriam as pessoas, né? Em termos de ordem de importância. Então não existe muito um acordo justamente por isso. Só que se a gente olhar, e agora eu vou entrar na explicação do que é o crude fruge, se a gente olhar a raiz da questão, seria justamente o que é chamado, muito pouco conhecido, de higiene natural, a gente vai entender qual que seria ou qual que é a alimentação ideal para o ser humano. E aí, assim, o primeiro, além disso, né, a gente tem que lembrar que, justamente em nível biológico, fisiológico, muitos dos alimentos que são hoje em dia
comercializados, na verdade, sei lá, a maior parte não é próprio para nossa digestão, não é próprio para nossa biologia e fisiologia, né? E isso entra em alimentos de origem animal, seja ele carne do tipo que for, entra nas farinhas, nos amidos, né, nos grãos. E a gente também pode falar um pouco sobre outras coisas que nem existem como alimento na natureza e que são criados aí numa indústria que, enfim, a gente chama de alimento, mas seriam mais itens alimentícios e que a gente sabe que não serve para muita coisa, né? Além de trazer muitos problemas para a gente. Mas, enfim, a higiene natural, que é esse ramo de estudos, é justamente um ramo da biologia que investiga. Que caramba, cara, vontade de rir. Que investiga, né? Então, o ramo da biologia que investiga justamente as condições em que a gente consegue manter a saúde, né, do nosso corpo humano, corpo físico, mas também emocional e mental. E, para além disso, é também um ramo de estudos dentro da biologia que investiga qual a melhor maneira da gente recobrar ou retomar a nossa saúde física, né? Quais são os melhores métodos, digamos assim, mas são todos métodos naturais. Então, tudo que é natural, cara, não ganha dinheiro. Não é tipo uma puta indústria, entendeu? Perdão a palavra. Então, assim, é um processo que a gente tem que entender que, assim, o que é considerado higiene natural ou higienismo, né, para quem conhece mais esse nome, é justamente um estudo sobre saúde. Não é o que é conhecido aí fora como estudo da doença, né, que seria, infelizmente, a maior parte da medicina hoje em dia. Não tudo, a gente sabe que a medicina tem 1000 avanços. Mas em nível de como é aplicada, infelizmente, é uma indústria muito da doença, né? Então, dentro da higiene natural, existem alguns pontos, né? De quais seriam, assim, digamos, as influências, né? O que a gente pode fazer da vida que realmente traz essa saúde ou que mantém a nossa saúde da melhor maneira. Todos vamos envelhecer, todos vamos embora daqui em nível físico, pelo menos esse corpo, isso vai rolar. Não tem como a gente reverter isso. Existem muitos níveis aí de estudos, talvez um pouco fora da caixa, ou de estudos meio de conspiração, né? Teorias de conspiração, que falam que a gente pode, sim, alcançar, né? Sei lá, ficar imortal, blá, blá, mas não é esse corpo carne, né? É outro corpo que é imortal. Então, quando a gente entra no processo do higienismo, ele traz alguns pontos que a gente tem que entender que, para esses pontos todos englobados, levam à saúde. E eu vou ler para vocês quais são, e dentre eles está o cru de fruta, claro. Então, primeiro, os alimentos que são próprios para nossa alimentação, para nossa nutrição. E aí seriam os alimentos crus, né? Então, nutrição ideal e suficiente seria o segundo ponto, né? E aí, obviamente, a gente já traz isso aí, observando até o caso da Zan, né? Terceiro, água pura, né? Então, quando a gente fala de água pura, infelizmente, a maior parte da água que a gente tem acesso hoje em dia não é pura. Seja engarrafada, seja de chuveiro, enfim. Né? Isso a gente não vai entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai ficar horas só falando de água. Quarto seria sol suficiente. Então, tomar sol suficiente. Quinto, descanso e sono. Lembrando que existe diferença entre um e outro. Não adianta você dormir bem, mas você também não tem descanso na tua vida. E não adianta você descansar, mas você não dorme bem. Então, descansar é você ter momentos de relaxamento também. Né? Momentos de você não estar necessariamente fazendo coisas, produzindo. Sexto, seria atividade física, né? Super necessário no nosso dia a dia e é uma coisa que a gente observa que a maior parte das pessoas hoje até se exercita, não todas, né? Mas a maior parte até se exercita, mas peca em outros pontos, né? Por exemplo, tá? O próximo ponto seria diversão. Então, se divertir também está dentro desse quadro que é necessário para a manutenção da saúde. Outro ponto seria ambiente confortável e saudável. Quando a gente fala de ambiente confortável e saudável, isso é em casa, é a cidade que você mora, inclui a possível presença ou ausência de, por exemplo, poluição, já conta aí como, né, o mais ou menos dentro do quadro de cada um. Então, para quem mora em cidade grande, isso já é um menos. Para quem mora em lugar mais tranquilo, no campo, isso já é um plus, né, digamos assim. E esse ambiente também saudável e confortável tem a ver com o teu entorno. Né? E aí o próximo ponto seria as relações pessoais positivas e saudáveis também. Então, acho que todos esses pontos aí, eles contribuem para a gente entender que a gente está falando de cru de fruge, sim, mas dentro do escopo do que é saúde, a gente não pode falar só sobre alimentação. Então, por isso que o caso da Zana, o caso do Lockhart, o caso de todo mundo que muitas vezes deixa de comer cru, tem a ver com outros pontos, né? Não necessariamente só com a alimentação em si, né?
Enfim, então, para explicar, para além disso, o que é crudivorismo e frugivorismo de uma maneira mais factual. Crudivorismo, ele é amplo. É como se você pensa num guarda-chuva, né? E para quem entende de marketing, aí pensa numa marca guarda-chuva, que tem várias marcas dentro, mas um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuvinha do crudivorismo, a gente tem alimentação viva, a gente tem o frugivorismo, a gente tem o frutarianismo, a gente tem o que seria o crudivorismo de carne, da galera que come carne, porque ainda é crudivorismo. Né? Então a gente tem que entender que a maior parte dos crudivorismos são vegetais, mas existe a galera que come carne crua, né? Então, por isso que assim, é legal e importante a gente falar, quando fala do crudivorismo, crudiveganismo, porque justamente a gente pode, às vezes, causar uma confusão para as pessoas que ainda estão iniciando nesse tipo de estudo e não entenderem do que a gente está falando e às vezes acredita que inclui também carne, peixe cru, alimentação japonesa e por aí vai. E não é bem aí, né? Então, o crudivorismo é justamente esse guarda-chuva que inclui todos os tipos de alimentação cruas, tá? Então, a gente aqui está abordando todos esses. É claro que existem alguns pontos que a gente tem que sempre levar em consideração que, por exemplo, o frutarianismo, que seria uma alimentação à base de frutas 100%, que vai incluir, por exemplo, desde a melancia até a banana, o abacate, o pepino, isso tudo é fruta, tomate, abóbora, ele não vai incluir nuts, né, as nozes, não vai incluir semente, não vai incluir folhas. E é diferente do frugivorismo. A alimentação da Zana era basicamente frutariana, né? Ela diz que ingeria ali alguns brotos, mas de acordo com os amigos dela, ela não ingeria tudo. Então, dando um exemplo, porque se a gente vive à base de frutas por muito tempo, a gente provavelmente vai ter algumas questões nutricionais complicadas, né? A gente precisa conseguir variar dentro do que é natural para a nossa espécie. E isso inclui vegetais, brotos, sementes, nozes, por aí vai. E lembrando que tem uma diferença, né, gente? Se a gente pensar em sementes, não dá para pensar também em leguminosas, porque as leguminosas não são para a nossa ingestão. São altamente lotadas de nitrogênio e nitrogênio, essas leguminosas são nitrogenadas, elas são boas para nutrir o solo e não a gente. E, obviamente, há outros animais que também talvez ganhem mais das leguminosas do que a gente. Até cachorro consome melhor leguminosa do que ser humano, né? Enfim, então esses seriam os pontos que eu queria trazer, né, para explicar esse guarda-chuvinha do crudivorismo e frugivorismo. Vou passar para o Will para ele complementar, porque eu já falei, é demais. Pô, massa, é basicamente isso mesmo. Eu achei interessante, né, essa questão de vários pontos sobre o que é saúde, né, gente? É preciso levar em conta isso, porque quando a gente fala em higienismo, eu gosto dessa definição: dieta higiênica, estilo de vida higiênico, alimentação higiênica. Para mim, essa é a que mais se encaixa, assim. Por quê? Porque quando eu penso em saúde, gente, eu penso no shampoo que eu uso, se eu uso shampoo, eu penso no sabonete, eu penso na escova de dente, eu penso na panela, se é alumínio, se é ferro, ou se eu vou usar panela. Entende? Então, a saúde, ela envolve tudo isso. O que você escuta de música? O que você assiste na televisão, se você assiste no seu celular? O que você consome visualmente? Tudo isso é saúde, né? As suas relações. Então, uma alimentação higiênica, um estilo de vida higiênico, envolve tudo isso. O ambiente que você frequenta, as pessoas que você partilha ali tua vida. Então, tudo isso envolve essas questões de saúde, né? Como será que era dessas pessoas que nos fez aí criar o tema dessa live, né? Outra questão, que eu até esqueci qual foi o gancho que eu ia pegar, que você falou alguma coisa que eu pensei. Tá. Nós estamos, gente, 2023, tá? A tecnologia avançou horrores, mas o corpo continua humano, o corpo continua primitivo. Entende? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que todo o contexto que era hoje é outro, tá? Nós, quando vivíamos num tempo primitivo, o contexto era outro. Era caverna, não existia luz artificial, não existia poluição de aviões. Gente, eu moro aqui na Rota dos Aviões, perto do aeroporto de Guarulhos. Eu estou do lado de uma rodovia expelindo gás carbônico o tempo todo. A minha vida é uma luta contra metais pesados. Então, assim, não existia tudo isso. Só que o meu corpo físico, ele continua o mesmo corpo primitivo lá de trás.
né? A evolução biológica é uma coisa extremamente lenta. Se você for esperar a evolução à base de mutações e bababá, gente, bilhões de anos, entende? Então, assim, onde nós estamos colocando o nosso corpo físico hoje? Isso precisa ser levado em conta quando a gente pensa no que é saúde. Então, saúde engloba tudo isso, né? O que a gente consome tanto como alimento, como o contexto onde estamos inseridos e por aí vai, né? Vida, eu acho que agora a gente entra nesse tópico, né, de quais são os benefícios e os perigos, né? Basicamente o título aí da live, quais são os perigos e os benefícios sobre quando se fala desse tipo de alimentação higienista. É perigoso uma dieta crudívora? É perigoso uma dieta vegana à base de plantas? Gente, como a gente mencionou aqui, a alimentação à base de plantas é a alimentação ideal para o ser humano, feita a partir do grupo de alimentos para o humano. Como bem a Eli falou, cereais e leguminosas, apesar de serem sementes, porque germinam e viram uma planta, apesar de ser sementes, não são ideais para seres humanos. Leguminosas são alimentos extremamente tóxicos. O feijão é um dos grãos mais tóxicos que existem, né? Fora isso, pode comer? Pode. Né? Para quem quiser comer, nós optamos por não comer. Mas quem quiser comer, pode comer germinado, lentilha, grão de bico. Aí vai ter o tempinho lá de germinação, né? Mas assim, são alimentos extremamente tóxicos, né? Então, além de ter que ser a base de planta, a alimentação humana, é preciso que seja o grupo de alimento ideal. Frutas, verduras e vegetais, de preferência cru. Não significa que você não pode fazer sua comidinha cozida lá de vez em quando. Mas isso é tópico para uma próxima live. Falando de alimentos crus, tá? Então, assim, poxa, óbvio que o alimento cru, à base de plantas, é o alimento ideal para os seres humanos. É o alimento que vai fornecer os nutrientes que a gente precisa. Os compostos bioativos, micro, macronutrientes, tudo que a gente precisa. Um segundinho para um gole d'água. Então, gente, o que acontece? Todo esse contexto, né, todas essas mudanças, elas trouxeram aí uma necessidade muito maior de nutrientes. Por quê? Além de você ter que nutrir o teu corpo hoje em dia, você precisa combater os radicais livres em excesso, né, que são ocasionados pelo meio estressante que a gente vive, trabalho, emoções, esse contexto que eu falei, né, que não é mais o contexto primitivo das cavernas. Pô, tinha estresse? Claro que tinha estresse, né? Poderia entrar um leão ali, então, de repente, a gente meio que vivia ali num contexto também um pouco estressante, mas, poxa, não se compara com hoje, né? Com aviões, com poluição, isso e aquilo. Então, assim, hoje, a necessidade que a gente tem de combater infinitos danos, infinitas meios de como nós somos atingidos, tanto pelo meio, mesmo eu tendo uma dieta higiênica, gente, é como eu falei, eu estou ali sempre lutando contra metais pesados, por conta da região que eu vivo. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Gente, na época primitiva, não existia biscoito, não consumíamos leite de animais, de outras espécies, gente, não existia ultraprocessados, cara, não existia nada dessas coisas que agridem o nosso organismo, tá? Então, o que existia? O alimento feito para o ser humano, que inclusive o ser humano sabia identificar o seu alimento, né? Enquanto ele caminhava ali, ele sabia quais são os alimentos próprios para ele. Inclusive tem um livro. Ai, meu Deus, eu ia separar ele e esqueci, gente. Mas tem um livro muito legal também que chama Biomimética. Esse livro vai trazer uma boa noção de como nós sabíamos escolher os nossos alimentos. Hoje, você pergunta para uma criança se ela já comeu beterraba, ela nem sabe o que é, gente. Como pode? Uma vez eu vi um vídeo de crianças que não sabiam o que era manga. Crianças com 5, 6 anos que nunca haviam comido uma manga. Gente, não sabia o que era uma berinjela. Então, o que aconteceu com a gente? Saca? Então, e lembre-se que eu falei, o corpo continua primitivo. Tá? Então, o
corpo sabe o que é bom para ele. Quando você come uma cenoura, quando você come uma beterraba crua, quando você come uma abóbora crua, aquilo entra no teu organismo, o teu sistema identifica aquilo e fala, isso é comida, é daqui que eu vou tirar nutriente. A partir do momento que você ingere um alimento ultraprocessado, que você ingere um alimento queimado, torrado, assado, o teu corpo primeiro vai tentar se defender daquilo, ou seja, ele primeiro vai atacar aquele alimento que você está ingerindo, né? E depois ele vai tentar assimilar aquilo, se for algo ainda natural, que é o caso dos cereais, das leguminosas, dos amiláceos, né? Mandioca, mandioquinha, batata, que não são do grupo de alimentos para humanos, mas que são alimentos naturais. Se for este o caso, o seu organismo vai, com muito esforço, ele vai tirar algum nutriente dali. É como eu costumo falar, olha, é verdade, a carne tem proteína, a carne tem ferro, a carne tem outros compostos. Tem mesmo. Até uma pedra, se você pegar uma pedra no chão, você vai encontrar minerais essenciais ali. Mas qual é o esforço, quanta energia você vai gastar para tirar nutriente dessa pedra, desse tipo de alimento, né? Se falando em carne, você não está ingerindo só a carne, você está ingerindo os antibióticos que o animal recebe, você está ingerindo grãos transgênicos, geneticamente modificados. Se você comer cereais, leguminosas, você também está comendo alimentos geneticamente modificados que vão mexer ali com os nossos hormônios. Então, gente, além do alimento ter que ser à base de plantas, porque é o alimento ideal para o ser humano, é interessante que seja dentro do grupo de alimentos para seres humanos, tá? Então, o que acontece? Nos dias de hoje, imagine, a gente modificou completamente os alimentos, né? A gente também come coisas que nem são alimentos, né? São produtos alimentícios, não são alimentos de verdade. Então o nosso corpo ele tem que lutar contra tudo isso. Então é óbvio que ingerir um alimento que não agride o teu organismo e que nutre o teu organismo sem que você desprenda um horror de energia para tirar nutriente daquilo, é óbvio, gente, que esse é o melhor tipo de alimento. Então, sim, a alimentação crudívora, frugívora, à base de plantas, é a alimentação ideal. São os alimentos para seres humanos. Tá? Aí, o que acontece? Aonde, quando que poderia ser perigoso um tipo de alimentação como essa? Eu não diria nem perigosa, porque o que acontece é mais sobre adequar ao caso da pessoa, né, do que a alimentação ser perigosa. A alimentação à base de planta, ela não é perigosa. O que deve ser levado em consideração é a adequação para o tipo de pessoa. Então, por exemplo, nos tempos atuais, né, nos tempos modernos, hoje em dia você tem uma quantidade de... Se você pega um grupo de pessoas, 2% daquele grupo de pessoas tem algum tipo de polimorfismo. O que é um polimorfismo? É uma modificação na sua expressão genética. Né? Então, por exemplo, tem gente que tem um polimorfismo, um dos mais famosos aí, é o polimorfismo do MTHFR, que é um polimorfismo nessa enzima que converte o ácido fólico em metiltetraidrofolato. Se você tem esse polimorfismo, a tua homocisteína vai lá em cima. Isso acontece com muitas mulheres, tá? Para a mulher é muito prejudicial. A homocisteína vai lá em cima, a B12 cai, o ciclo da metilação ali é danificado, a pessoa começa a oxidar. Isso é péssimo, porque isso vai causar dano endotelial, vai danificar todas as paredes das suas veias, né, e vai levar a problemas cardíacos no futuro. Fora a questão de estrogênio, vai aumentar, porque vai cair progesterona, vai desregular toda a questão hormonal ali. Aí, gente, endometriose, síndrome do ovário policístico, todos esses problemas atuais. Então, para essa pessoa, a dieta à base de plantas, sim, continua sendo ideal. É a salvação dela. Até, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira consulente que eu atendi, que eu tive o prazer de ajudar, a questão dela era exatamente essa. Era a questão do MTHFR. Ela tinha uma homocisteína sempre lá em cima e foi a dieta à base de plantas que salvou ela de mais uma cirurgia, de entrar na faca de novo. E, entende? É muito complicado, gente. Então, é uma questão de adequar para essa pessoa. Esse tipo de polimorfismo, ele exige uma suplementação contínua de metilfolato, tá? Não é ácido fólico. Ácido fólico é um formato tóxico que o governo
acaba disponibilizando para as grávidas, por exemplo, aí vocês já imaginam a tragédia. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um post recentemente, está aí no meu feed, eu expliquei essa questão do ácido fólico. Então, resumindo, é sobre adequar a alimentação ao seu tipo de organismo, ao seu organismo. Cada organismo é um universo. Então, é mais sobre isso, gente, do que se a alimentação é boa ou não. Poxa, é o alimento para o ser humano. É claro que é boa. Né? A questão é, será que o nosso camarada lá, o Lockerman, ai, eu não consigo falar o nome dele. Isso aí que vocês ouviram. Ou a nossa amiga lá, que infelizmente veio a falecer, será que ela não tinha também um polimorfismo, né? Alguma mutação genética, alguma questão específica em que ela precisasse de uma suplementação? Tem gente que, por exemplo, precisa de suplementação de vitamina D, porque também tem um polimorfismo e não consegue absorver a vitamina D do sol. Entende, pessoal? Então, sim, a alimentação à base de plantas é a alimentação para o ser humano, não tem riscos, não tem perigo, é o alimento ideal. A questão é o organismo humano primitivo, o corpo primitivo, no ano de 2023, em todo o contexto que a gente vive, com todas as agressões que a gente enfrenta no dia a dia, né? Como que eu vou adequar esse tipo de alimentação? Essa é a nossa saga, gente. Por quê? Porque a gente não aprende isso na escola, nós não sabemos mais identificar, se a gente entrar numa floresta, no meio do mato, não sabe mais identificar, porque nos afastamos tanto do que é o natural, que não sabemos mais nos identificar nossos alimentos. Então, o que nós aconselhamos? Procure um profissional, procure aquela pessoa que nasceu para estudar isso, procure um entusiasta da nutrição como eu, a Eli e várias outras pessoas incríveis que vêm surgindo aí, que se doam de corpo e alma, de coração, para estudar isso. Gente, a gente ama estudar isso e a gente acompanha as pessoas que nos consultam com tanto amor, com tanto carinho. Nós nos sentimos extremamente realizados em poder compartilhar com vocês, não só, vejam bem, não só os estudos que nós fazemos em cima da ciência, da bioquímica, da fisiologia, mas também a nossa prática, porque nós praticamos no nosso organismo, nós testamos no nosso organismo todas essas loucuras que a gente está falando para vocês. Então não é algo sem embasamento científico e sem prática. Tá? Essa questão da prática, muito cuidado, porque acontece muito na internet. As pessoas ou têm muito pouco tempo de prática, ou não têm uma quantidade de estudo adequada para poder estar passando ali um direcionamento. Então, pesquisem, vejam bem com quem vocês se consultam. Né? Isso é muito importante. Então, falando novamente, só para fechar essa parte, se a alimentação é perigosa ou é tranquila, a alimentação é tranquila, é saudável, é a alimentação ideal, mas consulte as suas células. Faça um acompanhamento com um profissional, faça exame laboratorial, veja se você não tem polimorfismo, veja quais são as suas necessidades. Tá? Porque é aquilo, não existe um nutriente ideal, não existe um alimento ideal. O alimento ideal, o nutriente ideal é aquele que você mais precisa. Se a sua B12 é sempre baixa, a B12 é o melhor suplemento para ti. Se a sua necessidade de ferro, a beterraba, as folhas, serão os alimentos ideais para ti. Tá? Eli, tu quer complementar essa parte? Falei um montão. Quero adicionar uma coisa rapidinha. Deixa eu só colocar aqui meu fone, gente, porque entrou uma galera aqui na salinha que eu tô, então é uma barulheira. Calma aí. Não sei se vocês me ouvem. Estamos te ouvindo bem. Tem um pessoal falando, eu acho que com fone fica melhor o meu áudio. Enfim, mas voltando, sim, quero complementar. Acho que assim, além disso tudo, né, que o Bill já trouxe, quando a gente pensa nos benefícios desse estilo de vida, né, tipo, até dos percalços, dos desafios e tudo mais, eu acho que é importante a gente primeiro lembrar que para facilitar, né, e para tentar resumir, é meio simplista o que eu vou falar, né, eu sei que talvez assim não vai englobar todos os pontos, mas é importante a gente entender que o primeiro ponto para a gente descobrir, porque para muitos a alimentação crua dá errado, seria justamente a gente entender que, primeiro, a pessoa não está seguindo um dos primeiros pontos, possibilidade. Ela não está seguindo 100% o que deveria estar seguindo. E engloba quase tudo que o acabou de trazer.
né? Então, tipo, a pessoa não sabe quais são as possíveis fragilidades genéticas ou não dela, e por aí vai. Então, se ela não está seguindo 100% que ela deveria não estar seguindo, é a primeira e maior razão das pessoas que acabam saindo da alimentação crua, ou que têm um problema por eventualmente estar na alimentação crua. Porque o problema não é a alimentação crua, são as fragilidades. O segundo seria não ter tempo suficiente, não dar tempo suficiente para o trabalho acontecer. Né? Tem pessoas que às vezes vêm fazer um processo de acompanhamento comigo e por N motivos, né? Desde emocional até questão, momento, ou não está acostumado, ou sintomas de desintoxicação que muitas vezes acontecem, a pessoa para o processo ali. Então, esse é um segundo motivo. Tem muitas pessoas que entram para o Cru de Fruge e falam: ah, eu fiz um mês e não deu certo para mim. Cara, um mês não é tempo suficiente. Entendeu? Então, a gente tem que dar tempo ao processo. O terceiro seria, que eu já mencionei aqui, né, que seriam essas fragilidades, que podem ser fisiológicas, podem, né, ter sido fragilidades que vieram nessa vida, a pessoa aparentou com uma fragilidade há poucos meses, por exemplo, como podem ser genéticos, que às vezes a pessoa carrega em nível genético e ela não sabe que tem essa fragilidade, porque, sei lá. Mas se a gente começar a olhar com mais calma, a gente vai entender. Né? Tem muitas pessoas que vão falar, sei lá, diabetes está na minha família, eu vou ser diabético. Cara, não é por aí. A diabetes ela tem uma fonte, ela tem uma origem. Né? Todas as fragilidades possíveis, desde pancreática até de adrenal. Tem também a questão alimentar. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender que não é um único fator. Né? Então, tem essas fragilidades, seria o terceiro ponto. O quarto ponto das pessoas que saem do processo do cru ou que acreditam que não dá certo para elas são justamente os sintomas de desintoxicação. Que tem muita gente que não tem força para passar por eles, porque às vezes são sintomas chatos, né? Desde, por exemplo, sei lá, ficar cheio de espinha por um tempo, até dor, ou até processos de diarreia durante um período, quando o corpo está se ajustando ou também está eliminando toxinas. E N coisas podem acontecer, dor de cabeça, né? Algum desconforto, e por aí vai. O quinto ponto seria não estar consumindo o suficiente. Né? Então, muitas pessoas que saem da alimentação cozida, acostumadas a, por exemplo, comer um pratinho, foi um pratinho que pra gente no cru, pratinho é pouco. Né? Então, para quem está acostumado a comer um pratinho no cozido, provavelmente vai ter que dobrar ou triplicar a quantidade. Depende muito da pessoa, depende do nível de atividade, depende de mil coisas, né? Onde mora, se é quente, se não é quente, o que ingere, depende de trocentas mil coisas. E esses 5 pontos são os pontos que mais assim, resumem os casos das pessoas que acabam saindo da alimentação crua. Né? Seja porque ela, resumindo, né? Como se fosse uma retomada aqui, né? Não está seguindo o que é o ideal para ela, seja em nível da alimentação em si, ou de quantidade, ou de nutrientes, e observando todas essas fragilidades que o Will já trouxe. 2, não dar tempo suficiente ao processo. 3, as fragilidades genéticas ou fisiológicas da própria pessoa. 4 seriam os sintomas de desintoxicação, que às vezes a gente acha que porque está com dor, ou porque está com gases, ou porque está com isso ou aquilo, que já é um indício de que não é para fazer aquela alimentação. E, na verdade, são apenas, muitas vezes, são sintomas de desintoxicação. Né? Eu não posso dizer que todos. E o quinto seria não estar consumindo o suficiente, mesmo. Né? Então, acho que só resumindo, porque eu sinto que muitas pessoas deixam de colher os benefícios desse estilo de vida porque sentem algum desses pontos aí. E aí interrompem. Né? E um outro ponto que eu queria dar a dica, né? Que eu acho que muitas pessoas falam, então o que é natural para mim de comer? Pessoas já, né, a gente já falou do crude e do fruge, ok. Mas aí é fácil a gente lembrar daquele guarda-chuvinha e pensar, bom, tá, será que os brotos, vou dar um exemplo, né? Um broto de ervilha, que a gente só deixa sair o narizinho. Ele é realmente tão gostoso a ponto de você ficar salivando e querer comer aquilo? Então o que a gente tem que fazer é voltar para a raiz e falar o que meu paladar pede de verdade. Porque eu ia falar chocolate. Cara, chocolate não é natural. Não, calma. Chocolate, assim, óbvio, né? Ele às vezes um chocolate mais, digamos, orgânico e que não tem açúcar e que seja talvez raw, porque existem já chocolates que são crus e tal. Ele é legal em uma certa quantidade, mas ele não dá para fazer uma mono-refeição dele. A gente tem que pensar, tipo assim, o que dá para fazer mono-refeição? O que você consegue sentar e comer em quantidade suficiente para você se nutrir, se suprir, e aí você descobrir que aquilo faz parte da tua alimentação.
Não dá para, por exemplo, comer só arroz. Primeiro que arroz não tem gosto de nada, né? Não vai dar vontade de comer. Por aí vai. Então a gente tem que observar o que, que realmente o nosso paladar veio pra, né? Qual o indício? Muitas pessoas falam, eu gosto do sabor salgado. Cara, salgado são os minerais. Eu gosto do sabor doce. Doce são as frutas, não é o brigadeiro, não é a pipoquinha lá do não sei o que cheio de sal. Né? Então é um processo da gente resgatar isso. Eu vou passar para você, perdão, eu já falei. Ah, não, não, eu queria só fazer um adendo, porque muito interessante, né? Tem esse ponto também, tá, gente? Então, alimentação à base de plantas, grupo de alimentos ideais para seres humanos, e um outro detalhe muito interessante, que é muito legal, que é a questão da monodieta, a monorrefeição, que eu tenho tanta dificuldade, confesso. Aí ele tem mais facilidade. Mas, gente, vocês já perceberam que um animal, na natureza, ele, por exemplo, ele fala, eu vou comer banana. Ele para num pé de banana e ele almoça banana. Ele come duas vezes e meia de banana. Ele vai comer manga, ele para no pé de manga e ele come manga. Ele não pega manga, pega banana, pica e faz um creme com abacate e joga por cima que nem eu faço. Entende? Então tem essa questão da monorrefeição também, é um ponto a se considerar, né, a se levar em conta. Então, você fazendo a monorrefeição é uma forma de você identificar quais são os alimentos que você gosta, né? Pode até acontecer também de você retomar, de repente, o gosto por algum alimento que você achava que não gostava. Na medida que você vai se desintoxicando, o teu paladar vai voltando, vai ficando mais sutil. Eu, por exemplo, não gostava de beterraba, não gostava de berinjela, não gostava de jiló. Cara, hoje eu como jiló cru, saca? Tipo, e tem vários outros alimentos que eu não gostava e que eu gosto. Então, assim, teu paladar ele vai voltando. Então, é um pouco, gente, sobre nós reaprendermos o que são os alimentos para nós. Quais são os alimentos para seres humanos? É sobre isso. É sobre a gente aprender. Então, observar esses animais que estão mais próximos de nós, os primatas, por exemplo, né? Aí ele falou um ponto muito importante, que é a questão da quantidade de nutrientes que você precisa ingerir no teu dia. Ainda mais levar em conta como é esse seu dia. Você faz algo fora do normal? Por exemplo, eu ando de skate. Gente, às vezes eu pulo uma escada de 10 degraus, desço um corrimão, ando não sei quantas horas de skate debaixo de um sol de 30 e poucos graus. Cara, isso não é normal. Na natureza eu não faria isso. Então, quanto mais eu preciso ingerir? Será que de repente eu não preciso fazer um sucão a mais? De repente eu tenho que, além das minhas refeições, fazer um sucão de cenoura, um sucão de laranja, um sucão de sei lá o que, para alcançar ali tudo aquilo que eu gastei. Então, tem esses pontos a se considerar, né? Vida, para onde você acha que a gente vai aqui agora? Deixa eu ver. Falta 10 minutos. Vai cair quando fizer uma hora? Não. Hoje em dia dá para fazer 2 horas. Pode seguir, tranquilo. O próximo porque eu ponto é no que prestar atenção. Mas eu só quero agregar uma coisa nisso que você falou. Eu acho que assim, até lembrando, tá, gente? Que a gente trouxe aqui os desafios, né, das pessoas. E eu acho que um último ponto para lembrar é que você também trouxe. Eu até anotei, tem uma hora que eu peguei a caneta, porque eu falei, não posso esquecer. Que é a eficiência. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente está numa alimentação que é muito processada ou cozida, o nosso corpo ele é muito esperto. O que ele faz? Ele diminui a sua eficiência metabólica para você conseguir colocar o que você quiser lá dentro. No cru, por isso que muitas pessoas quando entram no cru, elas perdem muito peso. Por quê? O seu corpo ele ainda está baixo em eficiência. Então ele não consegue absorver a quantidade de nutrientes necessária. E aí no início você perde muito peso. Por isso que, inclusive, né, falando por mim, eu lembro que quando eu comecei na alimentação crua, em 2 meses ou 3 meses eu perdi 10 quilos, assim, 10 quilos. E aí eu fiquei muito magra. E as pessoas olhando pra mim falando, tá doente, não sei o que, essa alimentação. E muitas pessoas têm essa dificuldade nesse início social, porque perdem muito peso, as pessoas comentam. Só que o que acontece? A gente tem que dar tempo ao corpo. Porque ele tá precisando girar aquela chavinha. E a chavinha da eficiência no cru como que funciona? No início você precisa comer muito mais. E aos poucos seu corpo começa a regular e você vai podendo diminuir a quantidade, a sua ingesta. E claro que isso também tem um pouco da questão de limpeza intestinal, né? Às vezes a gente está com o intestino muito sujo, então a gente não consegue absorver bem, então a nossa eficiência ainda é menor ainda. Então tem muitas outras questões que interferem nesse quesito eficiência.
Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está numa alimentação muito processada, ou alimentação cozida ao extremo, sei lá, né? 90% cozida, 80% cozida, né? Digamos assim, ou até um pouco menos 70%. Quando tem muito cozido, muito processado, a gente tem que ter essa questão do corpo, que ele se balanceia. Você entra pro cru, no início a eficiência ainda tá baixa. Quando a eficiência começa a aumentar, aos poucos você vai retomando também o teu peso, vai conseguindo ganhar melhor massa, vai conseguindo se ajustar melhor. Então é necessário esse tempo, né? Enfim, era só isso que eu queria complementar. Esse ponto é muito interessante, porque eu acho que todo mundo passa por isso, né? Pelo menos todas as pessoas que eu acompanhei, assim, que entraram pro crudivorismo, tiveram esse processo de ficar bem magrinho, né? E depois voltar a ganhar peso. Na verdade, isso depende muito também. Por exemplo, quando eu entrei no crudivorismo, para essa alimentação, acabou que aconteceu de que quando eu comecei esse processo, foi justamente um período que eu machuquei a coluna, e eu fiquei um tempão sem fazer exercício. Pô, eu sou muito ativo, gente. Hoje eu faço exercício em casa de musculação, mas na época eu fazia academia. Então, gente, eu fui de 83 quilos, eu caí para 60. Vocês têm ideia? Eu fiquei muito magro, muito magro. Mas depois eu comecei a ganhar peso, ainda sem ter uma rotina de musculação como eu tenho um pouco mais hoje. Então, se você tiver, vamos supor, hoje você tem uma alimentação comum e você quer fazer essa transição para uma dieta higiênica, né? E a sua preocupação é com o teu peso, eu não quero perder muito peso. Olha, se você tiver uma prática de musculação, uma prática de exercícios que geram músculo, que produzem músculos, a tua perda não vai ser tão grande, tá? Então não vai ter aquela perca significante de você ficar extremamente magro e depois... Não, porque tu tem uma prática, então vai ser diferente o teu processo. Tá? Não se preocupe, teu processo vai ser diferente, tu vai perder excessos. Tu vai perder excesso de muco, tu vai perder excesso de gordura, tu vai perder excesso de líquido, tá? Já viu na academia aqueles marombados que o músculo do cara é redondo, ao invés de ser aquele músculo trincado? Aquilo é água, aquilo é retenção de líquido, né? Então, você vai perder esses excessos de líquido, excesso de muco, excesso de gordura. Então, assim, gente, essas coisas são coisas que a gente tem que aprender. Então, vem aqui acompanhando a gente está sempre falando sobre esses temas que, infelizmente, se não somos nós que estudamos falando sobre essas coisas, e ainda somos poucos, infelizmente, putz, fica complicado mesmo. Eu compreendo que é difícil obter informação, a gente compreende o quão difícil é para vocês que estão querendo fazer a transição, a gente compreende. Então é por isso que a gente vai estar sempre aqui fazendo essas lives, trazendo essas lives para vocês, tentando abordar o máximo de assunto possível, né? Mas, gente, vai na fé, vem que vem. A gente precisa de mais pessoas, né, aderindo a esse tipo de alimentação. Porque quanto mais pessoas, o que acontece? Da mesma forma que nós nos moldamos ao nosso entorno, essa indústria e toda essa loucura que a gente vive hoje, eles vão ter que se moldar aos nossos estilos de vida, entende? Porque o marketing, a indústria, eles querem nos atingir. Então eles vão ter que se moldar ao nosso estilo de vida. Imagine o número de pessoas com alimentação higiênica aumentando, né? O número de pessoas buscando por orgânicos, por alimentos de fonte de agrofloresta. Imagine, tu tendo que começar a plantar novamente, a criar agroflorestas. Gente, isso é um sonho. Cara, vai ser uma realização e tanto. E eu quero fazer parte disso e espero que vocês também queiram, que a gente possa, com isso, vejam bem o propósito que está por trás do nosso trabalho também. Tá, gente? Existe esse propósito por trás do nosso trabalho. É regenerar a humanidade. Saca? A humanidade está falindo, gente. Desculpa, mas eu sou aquariano. A Eli tem ascendente em aquário. Então, essa energia é muito forte na gente. A gente não consegue pensar só em nós mesmos, né? Nós estamos pensando no coletivo, estamos pensando no futuro, nas próximas gerações. Entende? O que eles vão comer? Como que eles vão respirar, que ar que eles vão respirar, que água que eles vão beber, entende? Então é sobre tudo isso, tá, gente? Então tem todo esse propósito por trás, precisamos de mais pessoas, não desistam, peçam ajuda. Eu vi tanta gente que
que começou com uma dieta crudívora e de repente, olha, até pessoas que entraram para a área da nutrição, que eram crudívoras, de repente eu estou vendo essas pessoas comerem carne e comerem frango e se iludir com todas essas questões que eu já falei. Leiam este livro aqui, presente da minha amiga Cel Bittencourt, gratidão. Leiam este livro. Tá? E vocês vão entender toda essa questão de nutricionismo. Então, se você está aí entrando na academia, ou se você já é um nutricionista, um profissional da saúde, gente, se aprofunda. Vamos sair da caixinha. Vamos sair da caixinha, vamos sair do sistema, vamos nos aprofundar nos estudos e ver o que é real, o que faz sentido, usar o nosso mecanismo de raciocínio, que é uma coisa bem aquariana, né? E conectar com o nosso coração, que é uma coisa bem leonina também. Então, é isso, gente. Fazer essas conexões e a gente vai vencer juntos, nós podemos vencer. Vida, para onde vamos agora? Eu acho que... Vamos falar a parte de dicas? Eu posso puxar esse... Tá. Acho que a gente já cobriu esses outros dois tópicos, né? Bom, então o próximo ponto aqui, gente, para a gente já conseguir aos pouquinhos encerrando, né, pelo menos a live de hoje, seriam as dicas, né, para manutenção nesse estilo de vida, porque eu acho que nem vale a gente... Leituras, é claro, para eu estudar, que nenhum já trouxe, mas eu acho que, assim, dicas no sentido da gente pensar não só na alimentação, mas no estilo de vida, né? Então, algumas coisas já surgiram aqui, tá? E alguns de vocês já mencionaram. Então, a primeira coisa que eu vou mencionar, não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz live sobre isso, tá? Depois vocês olhem. Sobre combinação alimentar, então a primeira coisa que a gente tem que observar, muitas pessoas já acompanhando, algumas pessoas eu já observei isso. No início estão no cru, não estão conseguindo consumir muito, ou estão consumindo uma quantidade ok, mas não está legal, muitos gases, ou não está se sentindo 100%. Começa a observar mais combinação alimentar, a entender o que cai com o quê, porque às vezes a gente observa muita gente fazendo, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma misturebada. Repolho com banana, com cenoura, coloca abacate e germinados e nozes, sabe? Mistura um monte de treco. E assim, não vai ser legal a digestão. Primeiro, porque a gente tem tempos de digestão diferentes em cada um desses alimentos. Quanto mais água no alimento, mais rápida é a digestão. Então, por isso que as saladas, o ideal é a gente deixar para o final do dia. Porque ela vai demorar mais a digerir, ela dá um soninho, né? Que nem aquela coisa que a galera fala que sente sono na churrascaria. Para cru de fruge, o sono é depois da salada. Né? Então, assim, ela dá uma diminuída, a digestão é mais lenta. Para além disso, a gente tem que entender que as frutas têm que sempre vir antes. Então, as refeições iniciais do dia devem ser líquidas de sucos ou chá, por aí vai. E depois a gente vai incrementando, vai passando para as frutas na hora do almoço e saladas no final do dia. Então, idealmente, esse seria o formato, né? Para além disso, outra dica, e aí não vou entrar em mais sobre combinação, vocês olhem lá a live sobre isso, que foi uma live de mais de uma hora. Segundo, limpeza intestinal, super necessário, né? Eu vi alguém aqui comentando sobre desparasitação. Não dá para pensar em desparasitar se você não fizer várias coisas antes. A primeira delas é a limpeza intestinal. Porque para desparasitar, você primeiro precisa estar com um dos seus grandes meios de excreção, que é o intestino limpo. Então, limpeza intestinal, as melhores maneiras de se fazer é o processo de sucos, ou para quem pode, né, às vezes até jejuar com água, alguns dias para quem já tem costume, isso ajuda também. Ou algumas ervas, como a cáscara sagrada, também ajuda. Só que a limpeza intestinal efetiva, de não só jogar para fora, sei lá, as fezes dos últimos dias, é uma limpeza que vai também eliminar a placa mucoide, né? Então, para eliminar essa placa mucoide, é necessário tempo. Um tempo, às vezes 15 dias, 20 dias, 30 dias ou um pouco mais, né? Tem pessoas que precisam de 2, 3 meses para conseguir eliminar a base de sucos. Então, essa limpeza intestinal não é só um enema, não é uma hidrocolo, né? Muito menos hidrocolo. É mais a gente realmente focar na nossa alimentação para conseguir eliminar essa placa, né? Não dá para eliminar a placa consumindo cozido, consumindo amido, consumindo cereais, consumindo... Isso não vai rolar, só vai criar mais placa, tá? E aí, depois da limpeza intestinal, que tem uma escadinha, vem a limpeza renal, ou seja, uma tonificação renal. Isso pode ser feito à base de ervas, pode ser feito com jejuns curtos também, a seco, jejuns curtos com água, né? Mas assim, não é interessante a pessoa que não tem ideia do que está fazendo fazer esses jejuns. É ideal que foque nas ervas, é ideal que foque na alimentação, né?
E aí, depois dessa limpeza renal, a gente pode entrar na limpeza hepática, que é a mais conhecida, que a galera faz um monte de limpeza de fígado, e é um tiro no pé, cara, porque não dá para iniciar uma limpeza do corpo por uma limpeza de fígado e muito mais do protocolo do Moritz, que é cheio de gordura, né? Então, é uma limpeza que dá para ser feita de uma outra maneira, base de ervas, né, num processo que é um pouco mais longo. Então, assim, depois dessa limpeza hepática, que a gente pode começar a pensar em fazer o quê? Quelação de metais pesados. Fez a quelação de metais pesados, aí pode fazer a desparasitação. Porque senão não vai adiantar nada, lembrando que os parasitas estão aí não para fazer mal para a gente, mas eles estão aí porque a gente tem lixo lá dentro. Então, o lixo, inclusive, é metal pesado. Então, muitos dos parasitas que a gente tem no corpo, ele está literalmente protegendo a gente do metal pesado, protegendo a gente dessas toxinas ou comendo essas toxinas, né? Esses restinhos que estão ali que não deveriam fazer parte. Então, a gente tem que lembrar que tem um ciclo bem completo aí que precisa ser feito antes da gente pensar em desparasitar. Então, essas são algumas das dicas, assim, eu acho que daria para a gente entrar em vários detalhes e fazer uma live para cada uma dessas dicas, se for até o caso no futuro. Mas a gente tem que lembrar que, inclusive casos da Zana, o caso, né, do Lockhart, por exemplo, pode ser explicado por fragilidades até de... Vou dar um exemplo, tá? Porque é um chute aqui meio estudado. Metais pesados. Tem muitos metais pesados que atrapalham, né, ferram com o sistema endócrino, que dão uma desregulada no processo inteiro e muitas vezes levam ao que eles tiveram. Tem até metais pesados que podem atrapalhar com o funcionamento do sistema circulatório, por exemplo, né? Então, a gente tem que lembrar que muitos deles, eles estão aí no, tipo, corriqueiro. Eu até fiz uma listinha rápida aqui, vou dar um exemplo, tá, gente? Para quem não necessariamente fuma, tá? Mas já fumou, ou é fumante passivo, infelizmente, em casa, né? Vai ter vários, né, toxinas aí no meio, mas entre elas o cádmio. Dá um exemplo, tá? Que é um metal pesado. O chumbo, ele vai estar na tintura de cabelo, ele vai estar nos cosméticos, ele também vai estar até em alguns outros produtos de limpeza de casa, tá? E, infelizmente, também é um dos processos que acaba até acarretando em anemia. Vou dar um exemplo aqui, né? Possivelmente a Zana tinha anemia. Pode ser que tivesse a ver também com metal pesado, né? Às vezes você está se alimentando legal, você está consumindo vegetais escuros, você está fazendo, entre aspas, tudo certo. E aí, por quê? Tem coisas que não tem explicação, entre aspas, porque sempre tem explicação. Só que não encontraram essa explicação. Mercúrio, dá um outro exemplo, né? Mercúrio, lâmpada, essa bodega aqui acesa na minha frente, mas é a única lâmpada que tem aqui. Lâmpada fluorescente, né? Ou laxantes, desses laxantes que a gente compra em farmácia. Ou bateria, tipo pilha. Tudo isso é lotado de mercúrio. E, infelizmente, mercúrio é mais um dos metais pesados que traz muitas questões, né? E se a gente pensar, o próprio mercúrio, assim como o cádmio que a gente mencionou antes, eles também atrapalham muito na absorção de zinco, atrapalham na absorção de complexo B, atrapalham um monte de questões. Se a gente não olhar com muito cuidado para cada caso das pessoas, às vezes a resposta é metal pesado, só que ela não pode chegar lá na quelação de metal pesado se ela não começou lá na limpeza intestinal, depois fez na depuração renal, depois entrou no processo hepático, por aí vai. Então, são escadinhas e a gente não pode ter pressa, porque foram anos que a gente se alimentou, teve hábitos, ou ainda está tendo, né? Do tipo isso aqui, celular, que não necessariamente são hábitos ideais ou naturais, né? E, bom, eu poderia listar mais um monte de metais pesados aqui para a gente conversar, só que o que a gente tem que lembrar é que, em geral, quase todos os metais pesados, eles roubam o que do nosso corpo? Oxigênio. Se a gente pensa em roubar oxigênio, a gente pensa em acidificação, né? Se a gente está acidificando o corpo, quais são os sinais? Aí, entrando até nas perguntas lá. Você quer agregar alguma coisa, Will? Eu posso já... E depois você volta. Porque eu já vou puxar a pergunta. Não, tá. Então, se você, antes de entrar na pergunta, falando ainda um pouco sobre metais pesados, né? Gente, metais pesados, ele compete com o receptor dos hormônios na célula. Então, ao invés de chegar o hormônio lá, chega o metal pesado primeiro e entra no receptor, e se acopla no receptor. E fica ali sugando a tua célula. E o hormônio que deveria estar ali entregando uma informação para o teu corpo produzir determinado elemento, ele não consegue fazer esse trabalho, porque antes chegou lá o metal pesado, seja da tua panela de alumínio, seja do teflon, seja da tua tintura de cabelo, seja do desodorante, seja do papelzinho que sai da maquininha do cartão. Sabe quando você passa o cartão ali no débito, ela quer sua via, você fala, não, nem coloca a mão naquele negocinho, porque tu põe a mão naquele papelzinho, coça teu olho,
tu acabou de introduzir no teu organismo uma quantidade de xenobiótico, de metal pesado, que vai competir com teus hormônios, com teus minerais. E aí, meu povo, aí a desgrama tá feita. Então, bom, vocês viram aqui, a Eli é profissional dos Paranauê, da desparasitação, da desintoxicação, de desentupir. Amor, a gente podia abrir uma desentupidora, uma empresa de... Enfim, vocês veem que assim, existem várias formas que funcionam, tá, gente? Eu fiz um processo que é um processo extremamente lento de desintoxicação. O que eu fiz? Eu passei a comer comida de verdade, comida feita para ser humano. Então, assim, são tantos anos, são praticamente 10 anos comendo comida de verdade, para eu conseguir fazer uma limpeza considerável no meu organismo. Mas hoje, com o estudo da naturopatia, com os estudos que a Eli fez, por exemplo, com os estudos que eu faço aqui no meio acadêmico, enfim, existem hoje estratégias, tá, muito melhores do que essas loucuras primeiro de querer fazer detoxificação de fígado. Gente, olha, eu já presenciei coisas malucas. Até postei um vídeo uma vez falando sobre esse lance de detoxificar o fígado. Então, hoje em dia, se você quer acelerar o processo de forma não invasiva, existem essas etapas que a Eli falou. Inclusive, vai ter agora, do dia 16 ao dia 30, é isso, amor? O Spirare, né, que é um processo de desintoxicação. Eu falei que eu ia trazer aqui para vocês sobre aquilo que vocês viram no story, né? Eu estava ali postando todos os dias tomando suco. Gente, eu passei 6 dias tomando somente sucos. Foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha feito apenas um dia, até falei para ele, nossa, eu fiz um dia, já foi incrível. Né? Eu já tinha feito o jejum a seco, mas o jejum de sucos, gente, é algo completamente diferente. É uma técnica da naturopatia, é algo maravilhoso, é algo incrível para limpar as tripas. Vamos falar o português bem tosco. Para desobstruir o teu intestino. Coisa que eu vinha falando aí, anteontem eu estava falando sobre isso. Quando você desobstruir o seu intestino das porcariadas acumuladas há mais de 10 anos. Tem pessoas com 3, 4, 5 quilos de fezes grudada nos intestinos há mais de 10 anos. Placa mucoide. Quando você expele essas coisas, quando você desobstruir a veia de excesso de amido... Gente, quando a gente faz esses processos, o teu organismo respira e você respira junto. E aí, então, a gente pode vir fazendo os detalhes, né? A desparasitação, a limpeza de metais pesados e por aí vai. Então, poxa, hoje em dia existem muitas técnicas, mas são coisas, vejam bem, são coisas que exigem muito estudo. Nós estamos há praticamente 10 anos estudando essas coisas para fazer isso, tá, gente? Então, se você não nasceu para fazer isso, contrate um profissional que nasceu para fazer isso. Né? E dedique o resto do seu tempo para aquilo que você veio para fazer nesse mundo. Eu vejo muitas pessoas querendo, não, porque eu manjo, porque eu vou fazer, porque eu isso, porque eu aquilo, e acaba dando ruim. Dá ruim e pode ser perigoso. Neste caso, pode ser perigoso. Por exemplo, tem aquela febre, né, amor, dos probióticos. A galera, não, vamos fazer fermentado, vamos isso, vamos aquilo. Gente, probiótico é a última coisa que você vai fazer. Depois de todo o processo que ele falou, depois de você fazer a limpeza intestinal, depois de você desobstruir suas veias, de você depurar o fígado, o rim, de você... Cara, por último, os probióticos é a última coisa que você vai fazer. É o que normalmente eu faço nos meus atendimentos, quem já passou comigo sabe, a última coisa são os probióticos. Se você põe bactérias antes, primeiro que elas não vão conseguir vencer os trilhões de bactéria patogênica que a pessoa vai ter ali no intestino, né? E segundo que vai fermentar tudo, vai gerar mais gases, vai dar distensão abdominal, vai virar uma caca. Então, existe todo o passo a passo. Infelizmente, meu povo, nós estamos tendo que reaprender a nos alimentar, né? Reaprender a identificar quais são aí os alimentos ideais para os seres humanos. Né? É um processo lento, é um processo que, infelizmente, quem não é um entusiasta, quem não, como eu disse, veio para estudar isso, precisa de ajuda. Tem que buscar ajuda, busca um apoio, busca... como é que faz direitinho com alguém que já vem trabalhando com esse processo, estudando, enfim, com embasamento, com prática, né? Então, acho que agora
Acho que era isso. Podemos ir para as perguntas, né? Eu só tenho que terminar aquele ponto que eu iniciei, que até me pediram ali para continuar, que é da acidificação do corpo, né? Show. Então, assim, voltando lá naquele ponto, né? Então, assim, quando a gente observa o corpo, e aí, dentro das perguntas, já vou estar até respondendo uma delas, a questão da acidose, ela tem a ver não só com a alimentação. A acidificação do corpo, a acidose, é justamente a causa da falência renal do Lockhart, da falência, né, do sistema circulatório dele também. É também, né, a motivação, digamos assim, se a gente for tentar resumir numa palavra só, a acidose é a razão da morte dos dois, né? Então, quando a gente pensa em acidose, ela pode vir de várias questões. O primeiro deles seria até suplementos nutricionais, tá? Então, se a pessoa não sabe fazer, se está pegando aquele centrum da vida, ou se está tomando qualquer coisa de achismo sem alguém que está acompanhando, suplementos nutricionais podem causar acidificação, né? Não vou entrar em detalhes, a gente poderia falar dos 1000 nutrientes que um não casa com o outro, um ajuda a absorver e está misturado, enfim, a gente poderia entrar nisso, mas não vou entrar, só estou listando. Então, suplementos nutricionais são um desses pontos. Segundo seria poluição, então, dentre os pontos de poluição estão também os metais pesados, né, que a gente já trouxe aqui alguns. Outro ponto seria os medicamentos em geral, tá? Porque quando a gente pensa em medicamentos, inclusive eles podem aumentar o nível de metais pesados no corpo, né? E podem atrapalhar também a absorção, não só a absorção de, digamos, minerais, mas com a absorção como um todo, né? E a própria absorção dos nutrientes, ela pode ser, digamos, diminuída por conta até de estresse emocional. Então, o estresse também é um termo de acidificação. Então, aqui são alguns dos pontos. Então, teve uma pergunta que subiu pra gente lá nos stories, que era por que eu vejo muitos frus com cabelo branco, por exemplo. Então, a gente pode observar que tem a ver com alguns desses pontos. Seja por questões de metais pesados, seja por conta de medicamentos que às vezes não necessariamente a pessoa está tomando mais, mas ao longo da infância dela ela tomou muito tempo. Porque a gente observa que até crianças, por exemplo, que comem porcariada, e aí digo até por mim, eu fui uma criança com cara de super saudável, né? Mas eu comia muita merda também, né? E tomei muito remédio, porque filha de médico, então assim, uma coisa. Então a gente tem que lembrar que isso eventualmente a conta chega. E para a maior parte dos frus, a gente sabe que é difícil encontrar criança frus. Hoje em dia existem, eu conheço várias, mas é mais, né, ainda é raro. Até porque eu vejo, infelizmente, muitos pais frus que não têm filhos frus. Porque ainda tem aquela questão da programação interna, do medo de manter no frus, né, que muitas vezes a gente tem isso, né? Então isso precisa ser revisto, inclusive, é um ponto até para uma live futura, quem sabe. Então a gente tem que entender que, assim, a gente traz... Eu comia merda? Não literalmente. Mas enfim. E aí quando a gente pensa, né, ataques cardíacos, a perda de memória, tá? Quem tem memória ruim aí, por exemplo, cabelo grisalho, que é esse ponto, dor, calcificações, aí, por exemplo, pedra dos rins, pedra no fígado, vesícula, em geral, isso tudo é sinal de acidose. E aí quando a gente observa até perda de visão, para quem tem miopia, astigmatismo, não importa, isso também é sinal de acidose, né? Para as mulheres, celulite, né, é sinal de acidose. Então, tem vários pontos que a gente tem que observar que, no final das contas, isso tudo são indícios, são bandeirinhas do seu corpo falando, ó, tem uma coisa aqui que você precisa olhar, né? E a gente, se não sabe, a gente acha que aquilo é normal. Então, hoje em dia, existe muito uma cultura, digamos assim, da obesidade sendo normal. Tem uma cultura muito grande de, tipo, celulite toda mulher tem. Não é bem por aí. A gente não deveria ter. Estamos acidificados, né? E essa acidificação traz esses pontos todos. E a gente está numa sociedade que começou a normalizar muitos pontos que não deveriam ser normais. Mas é claro que muito do que acontece de acidificação tem coisas que é por ignorância nossa, a gente literalmente ignora, não sabe, e aí a gente vai ter algumas questões. Só que se a gente começar a correr atrás e estudar, a gente vai entender. Né? Então fica o convite aí para todo mundo de começar a buscar um pouco mais isso tudo que a gente está trazendo aqui, né? E quem sabe estudar um pouco mais, vir para as próximas lives, que a gente vai fazer várias aí, né? Sobre vários pontos legais.
Aproveitar até o momento rápido aqui, antes de passar para a próxima pergunta, para lembrar que a gente vai ter uma live do dia 22, mesmo horário, sobre Ayurveda e medicina chinesa. E aí a pergunta é, realmente são milagrosos? Né? Vamos ver, falar um pouco sobre isso. Mas enfim, qual era a outra pergunta agora, amor? Já esqueci. Eu tenho algumas aqui também. Vamos fazer uma e uma? Tu faz uma, eu faço uma? Né? Tá, escolhe aí uma e vai. Uhum. Tá. Bom, mas eu também posso complementar a sua, tu pode complementar a minha, né? A gente trocou sobre esse lance, né, dos cabelos brancos, da barba branca, né? São vários pontos, realmente são vários fatores, né? Além dos metais pesados, tem uma questão que eu achei incrível, muito interessante, um estudo que eu vi sobre o excesso de amido, né? Porque o amido ele acaba fazendo o corpo produzir amônia, e a amônia, da mesma forma que na tintura ela descolore o cabelo, também descolore os pelos, inclusive causa manchas brancas na pele. Pode ter alguma relação com vitiligo, né? Esse é um estudo muito interessante que eu vi aí também. Mas, enfim. Tem também, por exemplo, antes de eu ter essa alimentação, de 2012 para baixo, gente, eu comia 4 pães por dia, no mínimo. Eu tomava quase 1 litro de leite. Eu fumei 15 anos da minha vida, eu fumei cigarro, né? Então, a quantidade de metais pesados, de toxinas que eu ingeri, né? E o dano que eu causei nos meus telômeros é uma coisinha como se fosse sabe aquela capinha da ponta do cadarço? Ele está lá na ponta do seu DNA, ele protege ali essa pontinha do DNA. Então, na medida que você vai se estragando, isso vai diminuindo. E os telômeros é como se fosse um marcador de envelhecimento. Quanto mais gasto eles vão ficando, mais você envelhece. E até hoje não se sabe sobre se regenerar os telômeros, né? Claro que você pode mudar sua expressão genética e não passar para o teu filho uma genética tão cagada. Agora, os telômeros, mas eu tenho minhas dúvidas, inclusive tem estudos aí já tentando ver se realmente não é possível voltar um pouco esses telômeros, né? Enfim, mas isso é um tema para outra live. Eu tenho... Tu quer comentar mais, amor? Não, eu ia falar que eu tenho quase certeza de que é possível. Assim, eu tô falando aqui né? Nunca li nenhuma pesquisa. Mas, cara, a gente sabe que tem muita coisa aí de limitação que a gente vê na ciência como um todo. É porque a pergunta ainda não foi feita o suficiente para alguém realmente querer ir lá e pesquisar, né? Então, enfim, até... que a Tati falou, já tem pesquisa falando que é possível. Bom, Tati, depois manda pra gente essa pesquisa. Sim, olha, tem dois livros que eu tenho aqui. Um se chama Super Genes, que inclusive é com Deepak Chopra, que é um médico indiano fantástico, muita gente conhece. E tem um outro livro que se chama O Segredo Está nos Telômeros, que eu esqueci agora. Tá aqui, ó. Apple Blackburn. O Segredo Está nos Telômeros. Esse livro é fantástico para a gente saber um pouco mais aí sobre isso. Deixa eu entrar aqui numa outra pergunta, que a minha amiga Helena Lenita Kim. Há alguma cautela para alimentação cru no período da noite? Gente, esse ponto é interessante porque entra um pouco no assunto da próxima live, que vai ser Ayurveda e medicina tradicional chinesa, que preconizam essa questão de não comer comida crua à noite, não comer comida fria à noite. Mas, gente, existem muitos pontos aí, né? Por exemplo, se a gente pegar a fisiologia, pegar assim o que é o natural, se você seguir o ciclo circadiano, que é algo natural para todos os animais na natureza, anoiteceu, tu não come mais. Perdão, não todos os animais, né? Porque alguns saem para caçar à noite. Mas o ser humano, ele segue o ciclo circadiano. Anoiteceu, o ideal é não comer mais. Então você não vai comer comida fria nem crua, o ideal é não comer à noite. É claro que, para muitos de nós é bem complicado, é bem difícil fazer isso. Mas o ideal seria não comer após o cair do sol. Então, pensando por esse lado, o ideal não é comer nem cru, nem cozido, nem quente, nem frio. Agora,
você comer comida crua, não necessariamente essa comida precisa estar fria. Eu já postei aqui infinitas vezes, diversas vezes a minha janta. E é uma janta crua e quentinha, gostosinha, confortável. Entende? Ela é crua, mas ela não precisa ser fria. É diferente. Você faz ali, prepara o teu alimento, coloca numa panela ou sei lá onde, com o teu dedo ali, tu vai esquentando o alimento, a hora que der o ponto de calor ali que a tua mão aguenta, tu desliga e come. Tu vai comer quentinho. Tu pode cozinhar com as suas próprias mãos. Tu vai comer quentinho. Então, não necessariamente, Leni, tem esse lance de comer comida crua, é ruim, fria, enfim. Isso não faz muito sentido, isso é uma confusão, eu vejo como uma confusão. Inclusive, meu povo, o tema dessa próxima live é justamente sobre as confusões que foram feitas em cima do que a Ayurveda preconiza, do que a medicina tradicional chinesa preconiza como sendo ideal. Precisamos levar em conta infinitos pontos que não são levados em conta. Um deles a gente dissecou bem aqui hoje, que é a questão do corpo ainda ser primitivo, porém o contexto não é mais primitivo. Tecnologia, luz artificial, comida artificial, emoções lá hemocímetro explodindo. Então, será que a Ayurveda e MTC, né? Até que ponto o Ayurveda e o MTC vai nos ajudar? É isso que a gente vai discutir na próxima live. Então, respondida a pergunta da Leni, tu quer complementar, Vida? Não? Tá. Então, próxima pergunta é a tua. Tá bem, vamos lá. Tinha uma aqui que tinha subido, ó, essa que eu vou trazer. Tem algumas perguntas que são fáceis de resposta, que a gente pode ser bem pontual depois nos stories, mas vou pegar uma aqui que eu acho que é importante vir aqui, que é, na alimentação crua, tá aqui na tela, gente, para vocês verem com a gente. Na alimentação crua higienista, fermentados e brotos devem ser consumidos? Então vamos lá. Existe uma diferença entre alimentação crua e higienismo. Porque hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas no crudivorismo não praticam o higienismo. Porque é uma misturebada, é um monte de coisa gourmet, né? Isso não é higienismo. Se alimentar cru não é sinônimo de higienismo. Se não souber fazer, não vai ser higiênico. Então vamos para alimentação crua, sim, se preconiza o uso de fermentados, de brotos, de mais um monte de coisa. No higienismo, nenhum dos dois são preconizados. Os brotos que a gente consumiria, na verdade, são as folhinhas inteiras, do tipo microverdes. Não são aquele narizinho que saiu do sei lá o que e você vai lá e come. Né? Dentro do que seria o higienismo, você também não vai consumir fermentados. Não vai fazer uso de vinagre de maçã, não vai fazer uso de, sei lá, chucrute, kimchi, nada disso entra no higienismo. Então são linhas diferentes. Tá? Essa pergunta é legal até para a gente conseguir entender que há diferenças entre as duas linhas. Mas tentando responder rápido, é basicamente isso. Já pode até passar para a próxima pergunta. Quer escolher uma aí? Ou escolher Tá, seria uma... Bom, de qualquer forma, eu posso só complementar? Gente, não fiquem confusos. Tem todas essas divisões, mas o foco é um só, meu povo. Comida de verdade. Comida para ser humano. Se você vai fermentar, se você vai... sei lá o que você vai fazer, vai combinar com isso, com aquilo. Gente, 1000 vezes vocês comerem banana com abacate, vocês comerem chucrute com sei lá o quê, do que vocês comerem iogurte da Batavo, sabe? Então, falando em comida de verdade, se você for comer comida de verdade, ótimo, show, maravilha, lindo, é isso, né? Mas, como falo mais uma vez, vou repetir, vamos olhar para o contexto, vamos olhar para onde estamos inseridos, vamos acompanhar o que as nossas células têm para nos dizer sobre o nosso organismo. Cada ser é um universo, tá? Então isso é importante de se levar em conta. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou começar, mas eu acho que você vai responder ela muito melhor. Essa pergunta é do Ricardo, meu camarada, meu brother, que eu morro de saudade. Brother de adolescência aí, que mudou para os Estados Unidos há sei lá quantos anos, ele está há quase 20 anos lá já. E, enfim, ele deixou uma pergunta aqui. Jantei às 19 horas, fiz meu jejum de 13 horas. Ótimo, show. Gente, jejum de 13 horas todos os dias. Esse jejum intermitente é fantástico. Esse não tem
não tem efeito colateral, gente, é sucesso, tá? Já é um salto quântico aí na vida de vocês da alimentação. Fiz o jejum de 13 horas durante a noite. Posso quebrar o jejum com café preto? Cara, eu vou falar a parte assim mais acadêmica, bioquímica e da coisa, né? E a Eli completa aí que, né, é um assunto que ela gosta. Eu não sou muita base para falar de café, porque, né, eu amo café e de vez em quando eu tomo um cafezinho. Mas uma coisa que eu não faço é tomar café antes de 1h30 depois de acordar, tá? Porque eu acordo, eu espero 1h30 no mínimo para eu consumir café. E, gente, sem brincadeira, é um dedinho de café, não é uma caneca de café que eu tomo. Eu tomo um dedinho de café, no máximo 3 quando eu faço alguma receita maluca, completamente fora do higienismo. Eu só gosto do nome higienista, mas não é sempre que eu faço a coisa higiênica mesmo. Às vezes eu misturo banana com abacate e café. Mas, enfim, eu espero 1h30, tá? Por quê? Porque o cortisol precisa dar o pico sozinho, sem estímulo. O meu organismo tem que estimular o meu cortisol a subir, e aí sim eu passar o meu dia acordado, desperto. Se eu tomo café assim que eu acordo, não vai quebrar o jejum, né? Porque o café não necessariamente quebra o jejum, eu não sei isso a fundo, ao certo, talvez ele saiba mais que eu referente a isso, mas dizem que o café não quebra o jejum, mas assim, não é o ideal. O ideal é você ingerir um líquido alcalino, ou seja, água com limão, suco de laranja, para pegar toda aquela sujeirada que teu corpo passou a noite inteira nessas 13 horas limpando. Ele acumula essa sujeira ali nas portinhas onde você vai excretar pela urina e pelas fezes. Então o ideal é você jogar um balde ali de líquido alcalino para aquilo sair pela urina e pelas fezes. Aí 1h30 depois você toma aí o cafezinho e vai dar seu rolezinho de skate com o seu guri agora, que você tem um filhão lindo, vai dar um rolê de snowboard, enfim. 1h30 depois. Mas existem mais detalhes aí a respeito do café que a Eli pode charrar aí pra gente. É uma boa pergunta, né? Eu acho que assim, primeiro de tudo, jejum e aí o intermitente, né? Se a gente pensa no jejum, já é um processo que, bem ou mal, o curto, que seria o intermitente de até 16, 17, 18 horas, não existe um pico de cortisol pós-jejum. Na verdade, está tendo um processo ali super tranquilo. Jejuns mais longos, de 3, 4, 7, 10, 15, 20 dias e mais, eles realmente vão exigir do corpo alguns processos de desintoxicações mais fortes e tem picos de cortisol durante, né? Se a gente pensa, inclusive, no processo de quebrar um jejum com café, primeiro que não é ideal você quebrar nenhum processo que foi um processo depurativo com alguma coisa acidificante, que é justamente isso que você já trouxe. Segundo, que muitas pessoas falam, mas é legal quebrar com café, que é isso que você trouxe, né? Porque não vai parar, digamos assim, cortar com a autofagia. A autofagia é um dos mecanismos que acontecem durante o jejum, que ajuda na limpeza. Mas o que acontece? Não vai cortar com a autofagia, mas quebra com várias outras coisas. Você interrompe o processo do jejum se você ingere qualquer coisa que não seja, por exemplo, água. É até água. Pode ser chá de camomila, chá verde, café, que nenhum desses tem caloria. Todos eles rompem com o processo do jejum do depurativo mais profundo. Então, para quem está querendo realmente voltar, seja do intermitente, seja de um jejum de 2, 3 dias, seja de um jejum mais longo, sempre iniciar com algo líquido, alcalino. Pode ser um chá, lembrando, gente, que é um ponto super importante. Muitas vezes, o problema do chá não é ferver a erva. O problema do chá é qual a água que você está fervendo. Porque se você ferve uma água que tem subprodutos de petróleo, sei lá, né? Tipo, um monte de hormônio ali no meio, aquelas águas tratadas, tem um monte de bosta, essa água vai se tornar altamente nociva para o nosso corpo. Então, para quem não tem capacidade de, por exemplo, comprar um destilador ou comprar uma máquina, né, de osmose reversa, por exemplo, que é mais cara do que o destilador, não optem muito para o chá no dia a dia, né? Optem para o suco verde, optem para utilizar outras, né, artimanhas aí alcalinas. O suco de fruta, para quem, né, curte um suco de manhã, melancia e por aí vai.
Mas assim, o chá também é uma ótima forma de você romper com o jejum, porque primeiro, ele não tem caloria, mas ele exige uma certa digestão. Para quem já fez, por exemplo, o jejum a seco, vocês vão notar que no primeiro dia que você toma água, cara, parece que você comeu, porque demora a fazer o processamento de você absorver a água. Você sente o peso da água no estômago, sente ela passando. Então, assim, também exige do corpo. Então, sempre que a gente está ingerindo alguma coisa, vai exigir o processo de digestão. No caso do café, ele é acidificante. Então, ele não é a melhor maneira de você romper com qualquer processo de jejum, mesmo que ainda mantenha a autofagia. Né? Para essa pessoa, eu diria talvez um chá de chicória, né, que é parecido com café, pode ajudar, né? Para quem tem essa questão de sabor e tal, pode buscar alguma coisa mais amarga. Mas o ideal é realmente buscar um suco de vegetal, um suco de fruta, né? Então acho que poderia ir por aí. Oi, Kiwi. O sucão de laranja, cara, um sucão de laranja aí no seu contexto, com a sua família aí e tal, cara, vai ser prático, vai ser o ideal aí pra ti. Claro que se tu puder fazer um suco verde, se tu puder pegar uma máquina igual aquela que você trouxe pra mim, né, aquela Omega Juicer, tu fazer um sucão verde ali, massa, putz, aí é show, cara, porque além de estar ingerindo um líquido alcalino, tu tá ingerindo também um plus aí de energia, de nutrientes essenciais. Cara, tu tá dando um banho aí no teu organismo. Gente, só para não ficar confuso, tá? Existe, aí ele falou do pico de cortisol, existe um pico de cortisol que ocorre no processo de jejum um pouco mais longo, mas o pico de cortisol que eu quis dizer foi o do processo natural do ciclo circadiano, aquela senoide, porque o cortisol ele faz assim ao longo do dia, né? Então você tem um pico ali entre 7 e 8 e meia da manhã, aí cai um pouquinho, aí tem outro na hora do almoço, aí cai de novo, e aí tem outro lá para as 3 e meia, 4 da tarde, cai de novo e vem a melatonina. Então, esse é o processo do ciclo circadiano. Agora, os picos de cortisol do jejum um pouco mais longo, o pico de cortisol do estresse, da loucura do dia a dia, é outra coisa, tá? Mas eu até anotei uma coisa interessante, Vida, que eu queria comentar, né? A gente tem uma visão do cortisol, de que o cortisol é péssimo, é horrível, se o cortisol sobe, não sei o que, bababá. E às vezes tem a gente que vai até põe ali no Google e fala, putz, então eu vou tomar esse chá que abaixa o cortisol, diminui. Gente, o cortisol tem infinitas outras funções importantíssimas, Sim. que é, por exemplo, como que você, ele meio que direciona como o teu organismo vai utilizar proteína, carboidratos, lipídios, então ajuda no processo de digestão, estimula o fígado a produzir enzimas para digerir os lipídios. Então, gente, o cortisol e a melatonina são dois hormônios chefe, assim, são os hormônios que meio que lideram ali todos os outros hormônios. Então, cuidado com essas loucuras. Eu falo por quê? Porque a gente tem hoje em dia a maca peruana, a gente tem o tribulus terrestris, a gente tem vários chás que tem que ter cuidado, tá, gente? Tem que estudar bem, tem que ver se é o seu caso, se é a sua questão, tá? Então, muito cuidado com essa... Inclusive a maca peruana, mulheres que têm aí uma suscetibilidade à endometriose, muito cuidado com a maca peruana. Apesar de ser antioxidante, não vai ser o caso se ela subir o estrogênio, se subir estradiol, aí, gente, é perigosíssimo, tá? Bom, resposta do Ricardo aí dada. Agora é a sua pergunta, né? Tu tem uma pergunta aí, né? Eu vou pegar uma que eu acho que segue um pouco nessa linha, né? Que foi aqui, ó. Pergunta das dicas saudáveis. Para quem já teve câncer, será que faz mal tomar sucos de frutas? Eu tenho medo da frutose. Então, é um ponto legal de conversar, né? Eu acho que, assim, o medo da frutose existe para todo mundo porque a gente sabe que isso foi jogado, né, na gente, incutido pela indústria. Cabe né? até uma live. E aí o que acontece? Frutas, infelizmente, por ter esse nome frutas, quando você olha frutose, você já associa com fruta. Só que a frutose, pior, não é da fruta, né? E digamos assim, nem que a fruta seja ruim, tá, gente? Eu tô falando, a frutose ruim é a frutose que não é da fruta. É a processada, né? Então, se a gente pensa assim, só porque fruta tem o nome fruta, e você olha a frutose, você associa, vegetais têm frutose, né? Então, a gente tem que lembrar que a frutose por si só, esse nome só deveria significar pra gente o quê? Que é um açúcar simples, ponto. E aí a gente tem que olhar, a gente tem que talvez inventar um novo nome aí para essa frutose processada, que seria o corn syrup, né? Os xaropes de, sei lá, um monte de treco, né? Os biscoitinhos, os não sei o que, o treco, um monte de negócio doce que leva,
né? Esses, digamos, adoçantes não naturais, né? Ou adoçantes processados. Esses seriam os reais problemáticos. Se a gente pensa no caso do câncer, ele por si só ele tem um fundo muito do sistema linfático, né? Se a pessoa, o sistema linfático dela não consegue escoar as toxinas, eventualmente o que precisa ser jogado para fora não vai ser jogado para fora. Seja porque é um processo do sistema linfático, seja porque as vias de excreção estão bloqueadas. Porque muitas vezes a gente não consegue excretar, não é porque o sistema linfático está bloqueado, mas é porque as vias de excreção estão bloqueadas. Quais são as vias de excreção? Intestino, pele, pulmão, os rins e fígado. Então a gente tem que pensar que esses 5 vias de excreção precisam estar funcionando. E no dia a dia, essas 5 vias dividem entre elas irmãmente as toxinas que precisam sair. Então, se a gente não respira bem, a gente não está conseguindo eliminar a toxina bem. Se a gente não vai ao banheiro às vezes que a gente come por dia, se a gente faz 2 refeições em 2 vezes ao dia, a gente também não vai estar eliminando bem. Se a gente não sua, se exercita, joga para fora pelos poros, a gente também não vai estar eliminando bem. Se a gente não tem capacidade de deixar o nosso fígado fazer o trabalho dele, talvez ele já esteja muito sobrecarregado por N outros motivos, né? Toxinas aí às vezes sejam ambientais, sejam, né, de próprio quando a gente ingere muita coisa que não é legal, seja bebida ou até o próprio cigarro, enfim. A gente também não vai estar conseguindo excretar 100%. E aí, se a gente pensa, inclusive, em questões renais, se tem muita proteína na ingesta daquela pessoa, né? Muitas nozes, né, que muitas pessoas no cru, no início, pecam muito, porque cai em cima, né, do amendoim, da não sei o quê, da castanha, do molho, e aí acaba pecando muito pro lado da proteína, os germinados. Então, se a gente pensa, e não só a saúde renal, não é só isso, tá? Tem muitas outras coisas, mas eu tô tentando tecer aqui um parâmetro para vocês olharem. Então, tudo isso tem muito mais a ver com a questão do câncer do que a fruta. A fruta, na real, o que ela vai fazer? A maior parte delas, inclusive as adstringentes, né? Que nem uva, laranja, né? Sei lá, kiwi, maracujá, que são mais adstringentes do que, por exemplo, a banana ou abacate. Né? As frutas que têm um quê mais ácido são muito mais adstringentes. Elas aceleram o processo de eliminação, né? Ajudam a desintoxicar, que é o oposto da frutose, tipo bolo, o glacê em cima do não sei o que lá. Então é completamente diferente. Então a gente tem que quebrar com esse paradigma da frutose, é um problema, e começar talvez a, quem sabe, bolar um novo nome para frutose, para a gente poder falar frutose de fruta e a frutose, perdão, a palavra bosta. Né? Então, assim, tem 2 tipos aí diferentes que a gente tem que conseguir discernir entre eles. Então, o suco não é a questão. O suco, inclusive, óbvio que caso a caso, a gente tem que observar para pessoas que, por exemplo, já estão com questões hepáticas muito avançadas, não dá para elas ficarem na melancia, na uva, não sei o que, elas precisam dar uma desacelerada e consumir também mais vegetais, né? Quebrar um pouco aí para dar uma segurada para não exigir tanto do fígado, já que ele não tem espaço para quase nada, né? Digamos assim. Então, tentando usar termos mais básicos. Então, é esse processo da gente entender que é a gente romper com esse paradigma, né? Basicamente. Deixa eu complementar essa questão do câncer. Gente, cada caso é um caso. Precisa analisar em que estágio que está esse câncer, tá? Que estágio que está esse tumor. Porque, de fato, o câncer, ele se alimenta de açúcar. Isso é real. As células cancerígenas, as células, os tumores ali, eles se alimentam, de fato, de açúcar. Então, precisa avaliar, analisar qual é o estágio dessa enfermidade, né? Agora, se você já venceu o câncer, se tu venceu um tumor, é outra questão. Aí precisa também precisa avaliar como é que está esse fígado, como é que está essa suprarrenal, como é que está isso, para ver se você tolera ou não tolera, se você pode ou não pode. Cada caso é um caso. Quando se fala em câncer, quando se fala em uma doença mais específica, aí precisa de uma análise, precisa ver direitinho como é que está o organismo, porque realmente, de fato, existe um estágio do câncer que o ideal é tirar toda e qualquer fonte de carboidrato, frutose, glicose, blá, 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 porque inclusive, como eu falei, né, a célula se alimenta de glicose, né? Então vai ter que olhar para o fígado também, porque é o fígado que transforma a frutose em glicose quando o organismo precisa para determinadas vias, tá? Mas aí ele fez um post falando sobre isso e eu comentei esse post descrevendo a bioquímica da frutose e eu salvei lá nos meus destaques. Então, se você entrar na minha página, tem um destaque ali que está escrito
Frutose, glicose e insulina. Vai lá que você vai entender qual é o caminho que a frutose faz, qual é o caminho que a glicose faz. Uma coisa é você ingerir somente, exclusivamente frutose. Outra coisa é você ingerir frutose e glicose a partir do amido. Outra coisa é você ingerir somente amido, que é pura glicose no teu sangue, né? Então, esses detalhes precisam ser levados em conta, tá? Câncer é algo delicado, complexo, que envolve tudo isso que ele falou, envolve o estágio que está esse câncer. Então, dependendo do estágio, a frutose vai ser maravilhosa, porque a frutose é um puta agente de limpeza, de reconstituição, de reprogramação. Cara, é a cura, saca? Tipo, de repente, dependendo do estágio que você tá, de tu ter vencido o câncer, vencer o tumor e tem medo só da reminiscência, tipo, pô, de repente tu consumir sucos de frutas cítricas é o ideal para ti, saca? Mas tem que avaliar todos esses detalhes. Uma coisa que eu posso deixar para vocês é o seguinte: ou consome frutose das frutas, não é frutose de refrigerante, é frutose de xarope de milho que adoça o açaí, frutose de não sei o que, é frutose de frutas. Ou você consome somente frutose, ou você consome glicose de amido, que eu não aconselho, porque vai entupir todos os seus caninhos do teu organismo. Então, o alimento ideal para o ser humano... Tá fechado o seu áudio, meu amor. O alimento ideal para o ser humano é a frutose das frutas. Esse é o carboidrato ideal, gente. Você ingerir esse carboidrato, você vai, inclusive, construir proteínas. A gente vai fazer uma live também para falar de proteínas, né? Esse mito das proteínas, a indústria das proteínas. Enfim, queria só dar essa ressalva porque câncer é uma questão bem delicada, né? Temos mais 15 minutos. Vale até sugestão de leitura. Tem um livro que eu não sei se ele existe em português, e se existir, gente, depois alguém comenta quando a gente salvar a live lá para quem quiser ler. Mas o título dele em inglês é Grape Cure, tipo, cura da uva, né? E já existem vários outros casos em cima desse próprio, digamos, protocolo, que é o protocolo da uva, né? Era uma moça que ela estava em caso terminal, acho que ela tinha só mais 2 meses para viver, e na teoria, de acordo com os médicos. E ela ficou esses 2 meses à base de uva. Ou 2 meses, ou 3 meses, eu não lembro o tempo. Só sei que era um tempo, assim, relativamente curto. E enfim, o câncer simplesmente sumiu, né? Então, é esse processo de a gente entender que também cada corpo reage de uma maneira, né? Mas isso do vegetal é legal de falar, porque o que acontece? A gente tem que também observar que, e aí, para vocês também pensarem em casa. Os animais que se alimentam de vegetais costumam ser os animais mais robustos, né? Pega, sei lá, um rinoceronte, uma girafa, enfim, cavalo, né? Dando um exemplo. Então, os herbívoros costumam ser os que têm mais estamina, duram mais nessa questão de se movimentar o dia inteiro, né? E por aí vai. Já os animais que são carnívoros são os que mais dormem o dia inteiro. Pega o exemplo do gato, do leão, do guepardo, nananã, né? Eles têm aquele pico de energia e o resto do dia não fazem nada. Então, são 2 opostos. E os animais que são os frugívoros são os que costumam realmente ter um pouco dos 2 lados, no sentido de você tem momentos de descanso, você tem momentos de pico de ser mais forte, mas não tem um tamanho enorme, né? Então, a gente não nasceu para ser a base de vegetais, por exemplo, muito menos para comer carne. Então, a gente tem que ter a fruta. Só que o que rola com a fruta e a diferença da fruta para os vegetais? Os vegetais, eles são mais de building, de encorpar corpo, de dar massa. Tanto que a gente vê que os cavalos são super fortes, os rinocerontes são super fortes. De onde vem esse monte de proteína? Dos vegetais. Agora, para desenvolvimento neural, cerebral, os animais mais inteligentes se alimentam de frutas. Então, a gente tem que entender que os neurotransmissores naturais das frutas são os que ajudam a gente a manter a nossa inteligência humana. Tem um livro que é incrível, que o nome dele é Return to the Brain of Eden, que seria o retorno ao cérebro de Éden, que indica como está tendo um declínio cognitivo, neural do ser humano ao longo dos últimos 500 anos, a partir do momento que a gente começou a consumir cada vez mais cozidos, processados, grãos. Então, assim, a gente não tem mais o nível de inteligência que a gente tinha antes, apesar disso ser dito na mídia, do tipo, estamos na nossa era de ouro, e na verdade é o oposto, né? Então, a gente entender que a partir do momento que a gente faz aquela sinergia com a fruta e observa que os neurotransmissores delas trabalham de uma maneira super saudável no nosso corpo, né, como se fosse complementar, as coisas se ajustam melhor. Então, é a gente entender que a gente
precisa dos dois, né? A gente precisa dos vegetais, a gente precisa das frutas. Nos casos de câncer é outra coisa. Só dei uma viajada que eu lembrei disso, não queria esquecer. Mas, enfim, é isso. Acho que a próxima pergunta, a gente pode até pensar em fazer a última, né? Vê aí, o que você acha? 10 minutos, né? Eu tenho mais uma aqui, que é interessante, do meu brother Yuri, lá de Salvador, Bahia. Ê, Salvador! Ô, terrinha! Ele pergunta se o excesso de vitaminas e minerais nos afeta, né? E como manter esse equilíbrio, né? Não, como a falta e o excesso de vitaminas e minerais nos afeta e como manter esse equilíbrio. Bom, de fato, o excesso de minerais ele vai causar aí um desequilíbrio nos sistemas do organismo, né? Vai desregular, vai oxidar, né? Pode intoxicar, inclusive. Né? Então, nem o excesso é bom e, obviamente, nem a falta é interessante também. Né? A falta vai causar aí diversos sintomas que são bem comuns, como cansaço, fadiga, estresse, o sistema imune vai cair também. Então, agora como evitar isso? Bom, alimentos ultraprocessados, ou ele vai inibir os seus nutrientes, ou ele vai fornecer uma carga estupenda de algum elemento específico e vai te oxidar, vai te inflamar, vai te prejudicar. Então, como se livrar disso é a escolha dos alimentos ideais, que é o que a gente já falou um montão aqui, né? Bom, eu acho que é isso, né, meu amor? Eu acho que... eu estou muito feliz. Nossa, essa live rendeu horrores. Rendeu demais, muito bacana. Gratidão a todo mundo que está aí até agora. Meu amor, o que mais você quer complementar? Gente, tô falando meu amor porque a Tati falou que podia chamar de meu amor. Então... pode. Eu só no início eu fiquei assim, será que eu chamo? Será que eu não chamo? É engraçado. Tá ótimo. Que mais então, olha, tem várias perguntas aqui que não foram respondidas e para quem for assistir depois e não teve a sua pergunta respondida, a gente vai responder nos stories. Tá? Mas deixa eu ver se tem alguma aqui que seja papum, que seja rápido de responder. Então, a Biocaminhante perguntou... Fala. Ai, perdão. Eu vi uma coisa que eu achei muito importante. Alguém falou aí, viver de luz é a chave, é isso, é aquilo. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. O corpo ainda é primitivo, mas o contexto não é mais primitivo. Será que dá para viver 100% de luz numa grande São Paulo, por exemplo? Como é que eu faço para viver de luz aqui, na rota dos aviões aqui, ingerindo essa quantidade de metais pesados enorme, né? Então, assim... pelo menos, eu me alimentando, eu tenho os antioxidantes, eu tenho o coentro que quela metais pesados e leva embora, eu tenho as ervas que eu posso ingerir que levam esses metais pesados embora, eu tenho clorela, eu tenho vários mecanismos para me livrar desses metais pesados. E se eu estiver vivendo de luz, será que eu consigo me livrar desses metais pesados? Então... isso vale não só para o lance de viver de luz, como viver somente, exclusivamente de frutas, ou exclusivamente de vegetais, ou exclusivamente... Gente, tudo que é extremo é preciso ter um certo cuidado, né? Assim como viver de ultraprocessados é um extremo também, né? Então, um ponto importante que eu vi subir aqui, aí alguém até falou, como assim viver de luz? Então, é preciso levar isso em conta. Tem uma frase de Allan Kardec, gente, que ele diz o seguinte, antes de crer, compreender. Captou? Antes de crer, compreender. Essa é a maior falha que o ser humano pode cometer e é uma das maiores falhas que a humanidade cometeu. Crer antes de compreender. Certo? Então é preciso compreender as coisas antes de acreditar que aquilo é a salvação, que aquilo é blá blá blá, que é basicamente tudo que a gente falou aqui hoje, né? Tudo que a gente falou pode, entre aspas, ser resumido em antes de crer, compreender. Tá bom? Linda, vamos lá, as palavras finais, então. Sim, então deixa as perguntas, eu vou até dar uma printada, tá, gente? Para quem não teve as perguntas respondidas, eu vou printar aqui agora, nesse minuto. Aí a gente fica com as perguntas para serem respondidas nos stories. A gente vai ficar sabendo. Pelo print dá pra gente ver quem que perguntou e aí a gente responde nos stories.
A gente até pode se Isso. dividir, né? Tipo, eu mando, a gente vê quem quer responder qual e a gente marca o outro e reposta. Show, show. Mas acho que foi ótimo, foi maravilhoso. Gratidão a vocês todos aí, né, por estarem aqui. Muitas lives já foram feitas, até para quem perguntou aqui sobre Viver de Luz, já tem muitas lives aqui na minha página sobre isso, porque é um tema que eu adoro. Então, para quem quiser depois dar uma olhada, lá tá salvo. Não precisamos fazer mais 1000, eu já tenho, sei lá, mais 10 lives sobre isso. Inclusive com pessoas que praticam, né, que já ficaram um ano ou mais sem comer e por aí vai. Então, é um processo que, assim, eu sinto que é um chamado. Tem pessoas que vêm para essa vida chamadas para isso, não é para todo mundo, né? Mas é possível sim, só precisa tomar muito cuidado, né? Então tem as pessoas que já sabem e que vieram para isso e tem pessoas que não vieram para isso. Né? Exatamente. Gente, tudo é possível. Tudo é possível. Se você pegar ali os estudos do Gabriel Cousens, por exemplo, ele diz ali por A mais B que é possível tu viver 300 anos. Que o corpo humano foi feito para viver 300, 400, 500 anos. E, sinceramente, Will Power, eu acredito. Eu boto a maior fé. Né? Mas como que eu acredito nisso? Se o contexto permitir. Se o contexto me permitir, de fato, eu vou pelo menos até 150, eu garanto para vocês que eu vou. Se o contexto me permitir. Então tem tudo isso a ser levado em conta, né? Eu acredito que viver de luz, porra, eu, sinceramente, eu quero chegar nesse estágio. Se for possível aqui um dia para mim, é uma meta assim para mim, chegar ao ponto de viver de luz, porque quando tu faz o jejum, tu já tem um pouquinho dessa sensação, né? Daquela leveza, aquela paz espiritual, aquela coisa inexplicável. É uma sensação de conexão com o teu espírito, com o todo, que é uma coisa que só quem faz um jejum prolongado que entende bem. E ó, que eu só fiz 42 horas. Né? Tem a Eli que já fez aí, porra, 21 dias, 30, sei lá quanto. Cara, deve ser surreal. Então, é possível viver de luz? Sim, é possível. Mas é pra você? Essa é a questão. Você está preparado? Você está pronto? Você veio para isso? Né? Eu acho que é por aí, né? Então, acho que só para encerrar aqui, ó, só para tirar essa, senão fica com todo mundo com isso na cabeça, né? Que a Dicas Saudáveis falou que viver de luz é um jejum. Não. Que no viver de luz você não tem mais o mesmo conceito de alimento. Então você não precisa mais do alimento mastigar, engolir ou tomar, né? Que seria o liquidarianismo. Então, não é considerado um jejum. Você simplesmente se nutre de outras fontes, né? Mas aí, enfim, é papo para muita manga. Mas gratidão, galera. É muito bom. Fala. 4 minutos. Eu deixo me encerro aqui, me despeço com muito amor, com muita gratidão. Eu acho que foi a live mais incrível até agora que eu já fiz. As próximas, não tenho dúvida que serão mais ainda. E é isso, gente. Gratidão aí. Vem com a gente, vamos nesse propósito maravilhoso aí que a gente comentou. E é isso, me despeço aqui com amor e carinho. Gratidão. Gratidão, foi super especial mesmo. Obrigada pelo tempo e o amor, sei lá, como é que a gente se chama aqui. Mas obrigada a todo mundo que esteve aqui também. Boa noite, vai ficar salva, como sempre, né? E, eventualmente, quando faz o load aqui no sistema, eu consigo baixar e postar no YouTube. Então, provavelmente amanhã já vai estar no YouTube também. E eu te passo, né, se você quiser postar também. E dia 22, não se esqueçam, dia 22 tem mais. A gente vai falar sobre Ayurveda, medicina tradicional chinesa e as incógnitas, né, do tipo, será que é o caminho? Então, venham pra gente conversar sobre isso. Grande beijo. É isso, meu povo. Gratidão, valeu, ótima noite. Ótima noite.